Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa última noite, né, de encontro das rodas de conversa. Então, hoje a gente fecha com uma temática que nos é muito cara, conforme a Andrea estava anunciando aqui, né, que versa, então, sobre os transtornos específicos de aprendizagem, né, no caso, a dislexia. De uma forma antecipada, eu já super agradeço a disponibilidade da Manuela, que está aqui hoje, e do Bruno, de compartilharem, né, o tempo deles, que nesse momento pandêmico é tão precioso, né, e também a experiência deles, né, no campo da dislexia. Então, Bruno, a Manu já sabe mais ou menos como é que a gente vinha trabalhando nas quartas, mas só para te colocar um pouquinho a par, a ideia foi trazer as muitas possibilidades de atuação do professor de educação especial, tá? Então, assim, depois que forma, vai para algum espaço e como é que se configura essa prática de atuação. Então, ao longo desse semestre, a gente teve aqui conosco, né, em cada quarta-feira, foi a partir de um lugar de atuação, né, mas muitas alunas, agora colegas, né, falando um pouquinho da sua experiência de atuação. E aí a gente, então, fez, né, na construção do cronograma, achamos interessante, enfim, né, que a gente pudesse trazer alguém para compartilhar a sua experiência, né. Então, alguém que vive uma condição específica de aprendizagem, né, e que, de uma certa forma, usufruiu, né, da ação, né, da educação especial, do profissional, né, do campo da educação especial e da psicopedagogia, ao longo do seu percurso. E aí, eu acho que foi a Andrea, já tinha te escutado, enfim, a gente tinha referências ótimas tuas, e aí, então, achamos por bem, né, que seria interessante te trazer para compartilhar um pouquinho da tua experiência conosco, e também do trabalho realizado, né, enfim, da Manu, né, realizado junto contigo no âmbito da CAED. Então, eu, assim, super agradeço, né, em nome do grupo, enfim, que tem conduzido as discussões, né, a presença de vocês hoje aqui, tá? Nós temos acadêmicos da educação especial de diferentes semestres, né, e realizando, então, diferentes estágios também no campo da educação especial, bem como alunos que participam do PIBID, da residência pedagógica, e suas supervisoras. Enxergo aqui a Sandra, a Jalusa, né, que estão conosco, que são as supervisoras da escola. Tá, então é um grupo, assim, bem amplo e diverso, tá, e todo mundo aqui para assistir vocês. Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho, né, e que vocês possam centrar um pouco esse relato de experiência no trabalho que foi construído, né, no ensino superior. Mas assim, Bruno, eu entendo que antes de chegar, né, na universidade, tu teve todo um percurso de escolarização, né, tu teve na escola, tu teve suas dificuldades ao longo desse percurso, tu teve a própria descoberta da dislexia, então eu acho que seria interessante a gente começar falando um pouquinho sobre a tua história antes de chegar na universidade. Pode ser? Pode, não tem problema. E a gente só vai pedir que vocês façam, tá, Manu, de repente, eu acho que o Bruno pode depois fazer a autodescrição, tá? Para deixar esse vídeo acessível a todos. Tá bem. Não sei se eu começo, a Manuela, como é que... Como vocês quiserem. Quer começar, Manuela, ou eu? Tanto faz. Posso começar. Bom, então, eu sou Manuela, eu estou na minha casa. Ao fundo da minha imagem tá meio opaco, porque eu deixei o fundo mais desfocado, né? Mas tem uma cristaleira com vidros e de madeira. Eu sou branquinha, bem branquinha, cabelo comprido, estou vestindo uma blusa rosa, então é o que aparece aqui do meu corpo. Eu sou licenciada em Educação Especial. Atualmente eu estou no estado de Santa Catarina. Eu trabalho no município de Palhoça, aqui como segundo professor de Educação Especial. Aqui a rede é uma configuração um pouquinho diferente. Sou orientanda da professora Fabiane, em doutorado,
E venho trabalhando com o Bruno alguns semestres, outros eu paro em função de outros caminhos que eu acabo seguindo, depois eu volto, trabalho mais um pouco com o Bruno, mas a gente tem uma ligação sempre de quando precisa, ele entra em contato, e cada vez que eu retorno à CAED, então a gente faz um trabalho dentro do campo da psicopedagogia e também, né, dos conhecimentos que a gente tem da educação especial. Eu vou deixar, Bruno, tu te apresentar agora e aí tu falar um pouquinho desse teu percurso e depois, então, quando a gente entrar lá na universidade, eu te acompanho na fala. Pode ser? Tá desligado. Aí, ó. Estão me ouvindo bem agora? Tá. Sou o Bruno, né? Tenho 26 anos. Tô na faculdade, tô no último semestre da faculdade de zootecnia. Eu não sei se sou branco ou Seguinte, assim, olá Raquel, beleza? Não adianta tirar a gente, não. Entende? Não adianta tirar, não, tá ligado? Que o ataque. Pessoal, estão invadindo a sala. Não adianta remover. Ele veio. deu problema. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Tô pra multiplicar com o papel. Pra ministro. Já sai da escola, mas vou bolar uma fita pra tacar nessa gostosa. Eu tô que eu vi ali na esquina. E pode ir pra que é ali que vai sentar. Eu vou comer seu cu no olho, eu vou comer seu cu no olho. Hoje a gente fica tudo, um pra outro. Eu vou comer seu cu no olho, eu vou comer seu cu. Gente, desculpem, é muita gente para remover. Eu estou tentando. São vários. Ainda estão. Eu estou tentando remover. Estamos tentando, na verdade, né, Gil? É muita Estamos falta aqui, de Sabrina, fazer, saímos para outra sala, o que a gente faz? Acho que foi, André. Gente, como é que é isso, hein? Alguém passa o link, está disponível, está no site? Acho que agora voltemos normal, né? Acho que voltamos. Eles não nos assustam mais. Não, Então, é só a gente perde um pouquinho de tempo removendo todo mundo. Peço desculpas para vocês, inclusive se algum colega avisar que foi removido, porque todos os nomes diferentes eu e a Gil fomos excluindo ali. Inclusive a Eliana, sem querer. Alguns a gente acaba excluindo sem querer, né? Mas a gente acredita que agora eles consigam retornar. Mas eles não nos assustam mais, né? É só esperar alguns minutos e eles vão embora. É isso. Esse dia eu tava numa prova oral também, eles entraram, daí foi um tendel. Mas é tranquilo. No início nós ficávamos assustados, mas agora não mais. Sim. É isso, então. Acho que retornamos. É isso, Sabrina? Posso começar, então? Pode. Se por acaso, gente, vocês reconhecerem, a Bruna está me ajudando aqui, se vocês verem algum nome que identifiquem, né? Só nos avisar. Obrigada, Bruna. Desculpa, pessoal. Capaz. Então eu vou começar de novo, né? Sou o Bruno, tenho 26 anos, estou na organização do curso de zootecnia, estou no último semestre no curso. Estou em Santa Catarina, em uma cidadezinha que se chama Sachinha aqui, estou na casa da minha namorada. Pode ver, tem um berço no fundo e uma cama, porque não tinha espaço por causa do meu bebê, ele queria entrar no meio, daí eu, não, ele fica bem. Que daí quer assistir desenho e coisa, né? Tá. Eu sou meio, não sei se sou pardo ou branco, assim, eu sou
uma mistura, né? Não sei mais, eu e a Manuela se conhecemos através da faculdade, né? Sobre o CAED, ela me atendeu um tempo, e até digo, não gostei muito no início, sabe? Eu sempre falo pra ela isso, que ganhei uns puxão de orelha no início bem grande. E a gente volta, vem, tá sempre esse trabalho. Até hoje a gente se conversa, troca mensagem, volta e meia com alguns problemas e coisa. Eu acho que seria isso, eu acho que daí eu passar a voz agora pra Manuela, começar aí. Bruno, eu acho que se tu colocar um pouquinho como foi o teu percurso, né, antes de chegar na UFSM, a Bárbara está perguntando que curso que tu faz, né, então apresentar até tu chegar no curso que tu está hoje, no semestre que tu está agora, que o Bruno está quase concluindo, isso deixa a gente muito feliz, cada vez que eu mando para que semestre que está agora, ele me diz qual é. E tu falar de como foi lá na tua infância, né? Tu contar aquele teu percurso na escola, de quantas vezes tu teve que enfrentar diversos desafios lá naquele momento, a questão do diagnóstico e como que tu chega, então, tu passa por um Instituto Farroupilha, né? Tem todo esse teu percurso antes de chegar na universidade, então se tu puder contar um pouquinho disso pra gente. Tá. Então eu vou começar a contar pra vocês bem no início, né? Antes de entrar na faculdade, normal, assim, eu era uma criança praticamente normal, sabe? Brincava, fazia as mesmas coisas que todas as crianças fazem, arte e bagunça, né? Só quando eu fui pro pré, no pré eu tava mais avançado que os outros meus colegas no pré. Eu tava na frente um pouco eles, porque algumas brincadeiras, escrever um nome, algumas coisas que tinha no pré, eu já tava na frente dos meus colegas. E a professora me fez a sugestão de ir para a segunda série. E a minha mãe não, vai seguir etapa por etapa. Porque minha mãe era professora, então. Então eu segui, etapa por etapa, né? Aí na segunda série já tive uma dificuldade bem grande, assim, sabe? Parte de leitura, escrita, começou a ser mais difícil, coisa assim. Só consegui passar. Porque naquele tempo não precisava passar, dizer a verdade, sabendo ler bem direitinho, né? Aí eu fui pra segunda série, passei e fui pra terceira série. Aí a terceira série complicou, né? Aí não tinha jeito de passar, rodava. O primeiro ano foi bem difícil, porque tentava de tudo que é jeito, e daí tinha que saber ler. Daí eu comecei, eu não queria ir na escola, inventava desculpa. Daí rodei, acabei rodando. Aí quando eu fui já segundo ano rodando, né, minha mãe já ficou preocupada comigo e as professoras falavam que eu não queria nada com nada, que começou a marcar as perguntas. Aí eu tive primas me ajudando a estudar todos os dias. Bruno, tu reprova em qual ano? Na terceiro ano. No terceiro ano. Terceiro ano. E aí, vocês podem me isso, interromper. e aí reprova uma vez e vai para o quarto ano? Não. Ou fica patinando ali até se alfabetizar? Fiquei patinando até. Eu rodei 3 anos, três anos no terceiro ano. Aí minha mãe já ficou um pezinho atrás, já começou a levar em médico e coisa, em prima estudando. Minha mãe sentava comigo todos os dias Chegava do colégio, eu estudava de manhã, né? Chegava do colégio, meio-dia, almoçava, 2 horas minha mãe sentava comigo, que eu dava aula de manhã só e folgava à tarde, pra ficar com nós, né? Tinha mais um irmão, né? E ela sentava com nós e lenha, né? Vai estudar, vai. Muitas vezes ela botou a vara em cima da mesa, ficava braba, sabe? Porque eu não queria aprender e eu inventava desculpa, fugia. Daí, quando nós ia pra fora, eu chegava me escondendo, saía porta fora, eu não queria. E na cidade eu sempre fazia desculpa pra não estudar. Aí a minha mãe começou a notar isso, né? E levava em médico, levava nisso, levava naquilo. E tem coisas que aconteceram lá no início que até hoje eu me recordo literalmente, sabe? Coisas que eu não gosto até de comentar, sabe? Eu lembro de uma vez que minha mãe levou num médico bem famoso na cidade. Porque eu sou natural de São Francisco de Assis, né? Só
Morei sempre em Alegrete, mas não vê, não. E eu fui no médico de Alegrete, um médico bem famoso e coisa lá, particular até. Minha mãe pagou consulta e coisa, fez uns exames e coisa, e deu que eu não tinha nada. E daí minha mãe, nossa, ele tem dificuldade de aprender isso. E ele disse, isso aí é falta de laço. Ele falou, isso aí é burro, não vai aprender, se não quer, não quer. Aí ele me fez falou umas coisas assim, falou que perguntou se eu sabia qual é o carro dele, eu falei que não, né? Como é que eu vou saber o carro dele? Ele disse, eu tenho aquele carrão lá, aquele carro eu só consegui porque eu estudei, não sei o quê. Aí começou a falar umas coisas assim, sabe? Disse que quem não estudasse era burro e coisa, e daí eu já fiquei. Daí eu comecei a ter atendimento de psicóloga, comecei a ficar mais revoltado no colégio, professora me falando várias coisas. Eu passei daquele aluno que sentava no médio, na turma, entre o meio para frente, eu passei do meio pro fundão. E eu fui ficando lá. E todo mundo todo mundo primos e coisa, tipo, tias e coisa, tudo perguntando, né? E daí minhas primas estudavam comigo, vizinha, todo mundo tentando dar apoio, né? Aí o terceiro ano, eu tava já, último ano do terceiro ano, minha mãe tava já muito preocupada comigo e já tinha me levado em vários médicos, em várias coisas. Eu já tava tendo atendimento com a psicóloga, uma fono e uma psicopedagoga. Eu tava tendo. Aí foi poucas vezes que eu tive fala com ela e coisa. E naquilo, minha mãe já não sabia o que fazer, sabe? Eu via minha mãe várias vezes chorando, escondida e coisa assim. Meu irmão foi meu colega. Quando meu irmão começou a ser meu colega, eu, agora vai ser difícil, né? A pressão da família pegou maior ainda, né? Aí meu irmão, a gente se sentava perto e a professora já estava saturada, nós, né? Porque tocava o terror já, porque eu queria estudar, né? Já aquele menino já estava ficando revoltado, né? Tanta coisa que acontecia. E eu me perguntava por que justo eu tenho que ter dislexia. Naquele tempo eu não dizia dislexia, né? Perguntava por que eu tenho que ter alguma coisa, por que eu. E meu irmão, eu lembro que a gente, muito arteiro, né? A gente aprendeu a escrever na borracha, naquela que vinha em cima um lado para apagar a caneta e outro, sabe? Nós abria no meio ela e fazia um furinho no meio, às vezes enfiava papel, ou às vezes escrevia mesmo, né? Ô pessoal, eu vi que me mandaram umas mensagens, se não tiver problema, a Manuela, coisa assim, podia ler, ou abrir o microfone mesmo, que pra mim fica difícil, né, no leitor, senão não tem problema. Aí... Bruno, pode ficar tranquilo que nós já combinamos, tá? A Manu pode ler, mas a professora Andréia Tonini também vai organizar as mensagens que vão chegar pelo chat para poder te repassar, tá? Tá, pode me perguntar, interromper no meio, não tem problema, tá? Tá bem. Aí, tipo, foi bem difícil, assim, daí meu irmão passou muitas vezes cola pra mim, coisa, pra eu poder passar de ano. E aí, o professor meio fez vista grossa e deixou, né? Passei. Aí eu fui pra quarta série, né? A quarta série, a vizinha morava tinha uma casa entre a da minha e a da professora. Tinha uma casa entre mim, e a minha professora. Eu sabia que era meio faca na bota, assim. Aí eu já ficava meio assim, né? Eu conhecia os filhos dela, a filha dela brincava comigo até. Já fiquei pé atrás, né? Aí fui pra lá. Aí lá foi muito legal, assim, olha, agradeço hoje muito ela, porque ela foi uma pessoa... Esses dias nós estávamos conversando até o dia que eu fui pra casa. A gente conversou sobre isso. Ela não tinha nem o laudo ainda de dislexia. Já estava tendo várias consultas, várias coisas de vários médicos. E eu lembro que tinha aquele tempo recreio dos maior e dos menor. Eu já estava eu tava no recreio dos menor, só eu já era quase maior, né? De idade. E ela me fez uma proposta. Se tu se comportar, tu tem o recreio dos menor e o recreio dos maior. Eu te deixo ir pro recreio do maior. E tipo, a gente já tá passando uma fase mais adolescente, coisa assim, né? Aí eu fiquei feliz da vida, né? Imagina. 2 recreios, né?
Aí dá pra comer 2 merendas. Ah, não, não dava, era só um. Aí, tá, naquilo lá já ficou melhor, assim, sabe? Aí uma vizinha minha perguntou pra minha mãe, começou a ter uma novela na Globo que dizia que tinha um menino que tinha dislexia. Não sei se vocês lembram aí. Aí essa novela, a minha vizinha falou pra minha mãe. Daí minha mãe, pá, vamos ver essa novela aí, vamos dar uma olhada. Daí falou com a, já tinha atendimento com a psicóloga, pedagoga e a Fono propôs a ideia. Vamos ver isso aí. E a Fono foi atrás, sabe? E hoje a Fono, a gente volta e meia conversa. Eu até uma vez, ela me conversou comigo, agora na pandemia e coisa. Eu queria fazer umas lives, coisa assim. E daí ela comentou comigo que se eu quisesse, eu falei, claro, não tem problema nenhum pra mim. E aí ela disse, o dia que tu quiser me colocar numa live, eu junto, porque daí eu conto bem direitinho as coisas contigo, coisa. Enfim, não, vamos marcar uma dessas, vamos fazer, sabe? Aí, conversando e coisa, ela começou, tinha coisa que eu nem lembrava mais, sabe? Ela falou que eu tinha muito problema de falar, algumas coisas assim, até hoje eu tenho, sabe? Por causa da língua, cara. E falou que um pouco a dislexia e coisa. E ela topou a ideia com a psicóloga que foi pra frente, sabe? E daí, antes de ter um laudo médico, eu tinha um laudo delas, que ia pro colégio. E nesse laudo do colégio, eu conseguia fazer as provas oral, né? A professora essa muito acessível, a coordenação do curso, a coordenação do colégio não queria. Só essa professora tomou a frente, que é amiga da família, coisa assim, aí comecei a fazer a prova oral. Minhas prova oral foi muito bem, sabe? Nossa, eu respondia tudo, assim, sabe? E ela começou a notar aquilo. E eu ficava feliz, né? Porque a primeira vez que eu tava sabendo as coisas, responder o que eu, sabe? E daí naquilo, eu passei. Daí quando eu passei, eu já tava feliz da vida, imagina. E agora? E meu irmão é meu colega. E a gente estudava junto, meu irmão. Ele lia as coisas pra mim e a gente ia fazer a prova. E às vezes tirava até nota mais alta que ele, né? Tirava até as notas mais altas que o pessoal da turma. Eu me sentia. E aí começou a ter os problemas. Alguns colegas começaram, provinha separada, professor até da cola. Aí começou, né? Aqueles comentários e coisa. Professor não muito acessível. O professor me chamava de coitadinho, que eu me aproveitava. E aí começou. As histórias e coisa. E eu fui indo com aquilo. Aí eu ficava meio revoltado com algumas coisas. E foi. Só tava indo, não tava passando, né? Aí na 8ª série, eu lembro que eu peguei um exame só. Aí não tinha pegado mais exame nenhum, né? Porque eu descobri dislexia, né? Eu voei pra frente. Aí eu peguei um exame. Era em geografia, porque eu não entreguei um livro de geografia. Ele era, mas deixou em exame. Aí aquele exame na época tinha que tirar 60, sabe? No exame. Eu baixei a cabeça e fui, né? Fui muito bem no exame, passei na 8ª série. E daí o que eu fazia agora? Antes de entrar no final da 8ª série, eu conversando com o pessoal, o outro, tinha um IF lá perto, né? Aí um colega meu falou, eu vou pro IF. Eu tive muito colega que me ajudaram desde o técnico, sabe? E a gente fez a prova junto, sabe? Aí quando a gente fez a prova no IF, foi bem difícil, sabe? Eu me inscrevi, paguei, naquele tempo tinha que pagar uma taxa, paguei a taxa, me inscrevi, pedi os papéis de médico, porque não tinha opção de dislexia, né? Outra deficiência visual, coisa assim, só não tinha dislexia. Aí eu mandei o papel e eles pediram outros papel. Aí eu teve lá o de psicóloga, lá o de médico, teve tudo e foi tudo pra eles. Aí a professora lá, na época a diretora, né, sei lá, me chamou. Aí eu fui lá, conversei com elas, com a minha mãe, coisa de entregar os papéis, tudo que tinha pedido. E o dia da prova que tinha para poder entrar, tava todos os nomes de todo mundo nos painel grande assim. E eu, e agora meu nome? Aí meu irmão foi ver a sala que ele era, os outros guri que estavam comigo, meu irmão também foi fazer. Todo mundo diferente que eu, né? Aí foi lá no fundo, os guri conseguiram achar o meu nome. Aí eu, fui pra uma sala. Cheguei numa sala, a mulher que ia ler, a ledora, um fiscal, mais um cara gravando, e tinha mais outro lá dentro. E eu já fiquei no nervosivo. Já tava nervosismo. Daí quando eu entrei lá,
mais ainda, né? Aí ela me explicou como é que foi a prova, que eu ia ter um tempo maior, 1 hora a mais, que eu já fiquei todo apreensivo, né? Aí fui fazendo a prova, ela foi lendo, eu expliquei para ela lá, já tinha explicado, né? Foi lendo e fui respondendo, ela deu marcar. Terminei a prova, tudo, com o coração na mão, assim, né? Saí da prova, todo mundo já tinha saído da prova, né? Tava lá me esperando. Meus amigos, meu colega, coisa assim. E eu lembro que eles... aí tinha umas coisas, tava botando nome, apelido, algumas pessoas, coisa técnica, coisa. E eu tava meio já nervoso, né? Eles falando das questões e coisas, e eu, acho que fui mal. Tá. Aí fui pra casa e coisa. Aí, poucos dias depois, acho que 1 semana depois, 2 semanas depois, saiu a primeira chamada. E meu irmão, meus amigos, tudo na primeira chamada. Aí eu, acho que eu vou na segunda chamada. Saiu a segunda chamada. Não saí. Aí disse, não, tem a terceira. A terceira eu passo. A terceira acho que vai. Saiu a terceira, não saí. Aí eu fiquei, agora já era. Tava querendo fazer um técnico pra sair trabalhar e coisa assim, né? Agora já era, não vai ter solução, né? Aí naquilo, eu tava já discursado, achando que não ia acontecer. Caiu a quarta chamada. Aí eu, tava lá, primeiro nome. Feliz da vida, né? Tá, vamos pro técnico. Aí entrei no técnico. Primeira semana normal, trote, essas coisinhas. Na outra semana já a coisa já pegou diferente. Aí eu fui chamado à organização. Aí foi conversado comigo, foi conversado com os professores, tiveram reunião. Tá. E daqui eu já entrei no laboratório, de ouvindo cultura. E daqui eu comecei lá as coisas. Eu lembro que tinha um professor que todo mundo tinha medo dele, que era da filosofia, era o Flack. Todo mundo tinha muito medo daquele professor. Casca grossa até. E eu agora, depois na função da pandemia, eu comecei a retomar umas coisas minhas muito tempo atrás, né? Porque tinha parado de ter essas palestras, esses encontros assim, com a Manuela e coisa. Vamos retomar as coisas, né? Antiga coisa, eu achei uma prova dele. E eu lembrei, quando eu peguei a prova, eu lembrei como é que ele fez a prova comigo. Todo mundo tinha muito medo dele, assim, um cara muito... E eu lembro que a primeira vez a prova dele, na aula, assim, eu já me comportei totalmente diferente, porque professor assim, né? E ele, o dia da prova, conversou comigo um dia antes da prova e a gente foi fazer a prova. Todo mundo fez a prova e eu fiquei na salinha que tinha as psicóloga, pedagoga, separado. Todo mundo fez a prova, depois eu entrei. Entrei pra fazer a prova. Aí eu sentei na frente dele, coração quase na mão, né? Aí ele falou, vamos gravar as coisas agora, prova, coisa assim, um documento pra te assinar. Tranquilo, assinei aqui. Aí comecei a fazer a prova com ele, começou a ler, eu fui respondendo. Ele foi uma prova pra mim e uma pra ele. Ele foi escrevendo. Escreveu tudo que eu falei. Aí falei tudo que tinha que falar, tudo. No final da prova ele me agradeceu pelas respostas e falou que eu fui muito bem nas respostas. E ele comentou que não achava que ia acontecer isso, sabe? Tá, respondi tudo. Aí aí começou outras provas com outros professores também, né? Eu fui muito bem na prova dele. Aí foi. Primeiro ano, sem nenhum exame. Peguei um exame, peguei com ele até. Porque, Bruno, deixa eu só fazer um parênteses para não perder o foco da tua fala nesse momento. Como é para ti fazer as provas dessa forma? É tranquilo, não é? Tu percebe que realmente faz a diferença? Como é que é para ti em relação aos teus colegas da turma? Esses aspectos que a gente conversa em aula, né? De ter o ledor, de fazer algumas flexibilizações, enfim, alguns ajustes. E esse é um assunto que a gente trata, já que tu está trazendo. Como isso é para ti, não é? Fazer a prova dessa forma, né? Diferenciada, mas necessária, não é? Porque tu mesmo relatou que foi uma forma como o professor conseguiu ver, sim, ok, tu sabia, sim, tinha aprendido bastante dessa disciplina, não é? Tanto que surpreendeu a ele. Então, como é para ti? Para mim é tranquilo, sabe?
esse método para mim é muito, eu até gosto muito desse método. E também gosto de outros métodos que outros professores fazem também, né? Na faculdade fui dentro técnico, fui tendo outros métodos também. Esse método é bom, sabe? Só o problema desse método é porque às vezes tu faz a prova separada, horários separados. Ou alguns professores não querem fazer a prova contigo porque eles estão achando que vão te deduzir da resposta. Tá? Aí às vezes ele quer ir outra pessoa junto, ou ele quer ir passar para outra pessoa. E depende do assunto, como eu no técnico, na faculdade, já comentei isso com o Manuel, eu vou fazer uma prova, vou dar um exemplo com vocês. Vou falar uma prova de reprodução bovino. Aí tem os nomes muito retóricos, assim, um nome muito difícil, sabe? Até de raças de animais, vocês não vão saber, às vezes, escrever, né? E daí começam alguns problemas, né? Porque daí se eu começo a falar, porque assim, eu começo a falar e a pessoa tem que começar a escrever. Eu sigo numa linha de raciocínio na minha cabeça, sabe? Aí depois eu junto tudo e formulo a resposta, sabe? Ou às vezes eu reformulo a resposta na cabeça. E às vezes eu tô falando e você me pergunta, qual é o nome mesmo? Como é que se escreve? Aí eu já perdi todo o foco, sabe? Aí eu tenho que começar tudo de novo. Entendeu? Esse é um dos métodos que pesa nessa parte. Eu não fazer com o professor. Quando tem professor, outra pessoa, pra mim não tem diferença nenhuma. Outra coisa que pesa, às vezes, o horário. Na faculdade aconteceu muito isso. O professor não pode fazer no mesmo dia. Marca para outro dia. E fico adiando. Daí quando eu vejo, estou tudo no final do semestre, tem prova do primeiro semestre para fazer ainda. E é aquela correria. Eu chego a fazer 2 ou 3 provas no mesmo dia. É outro dos métodos que acontece. Outra coisa que acontecia no técnico. Até no técnico não acontecia muito isso. Acontecia de eu fazer separado com o professor, numa sala ou na mesma própria sala. E lá trocava, né? Os alunos não. É como a faculdade, a gente ia nas salas, né? A gente não. E acontecia de professor terminar a prova comigo, coisa assim. E meus próprios colegas diziam, não, o professor te deu cola. Como é que tu tirou uma nota dessa? Nossa, tá louco? Tu nem copia nada né, na aula e coisa? Como é que tu tirou uma nota dessa? Daí começava os bullying, né? Ah, o Bruno é arregado, o Bruno é isso, o Bruno é aquilo. Ah, o Bruno você dá com o professor, o Bruno puxa saco. Aí começava tudo na casa. Eu ia, sabe? É uma coisa muito chata, eu tive muito problema assim no técnico. Eu até quando a Manuela começou a me atender, eu tinha muito problema de falar que eu era dislexo. Porque eu tinha medo de ser escanteado pros lados, entendeu? E daí foi indo. Aí no técnico, eu lembro que eu fui pro segundo ano. Peguei 2 exames no segundo ano. No técnico, foi matemática, eu acho, e matemática, qual que foi o outro? A agricultura, um que eu peguei. Aí matemática pra mim foi bem difícil, sabe? Porque as provas complicava muito, porque os professores às vezes não queriam ler as questões, porque às vezes podia estar me dizendo a resposta. Então pesava muito esse sentido. Aí as provas de matemática foi a pior prova que eu já fiz, assim, até hoje na faculdade, foi uma prova muito difícil. Porque não tem muita coisa para adaptar e, e é muita conteúdo, sabe? É muita coisa, muita forma, muita coisa. Então pesava. Química, só que eu tinha uma professora muito boa de química, elas me davam a forma pronta já, sabe? Então eu decorava a forma e qual é a questão que eu usar, tipo, qual é o conceito do conteúdo que eu usar aquela forma. Então eu chegava já com aquela forma na minha cabeça, nem cá me dava já, só eu já sabia. Decorava as ordens dos números, sabe? Às vezes eu fazia por conta, ali eu já tirava, esse número vai aqui, esse número vai lá, entendeu? Aí foi tranquilo. Aí nesse sentido aí eu comecei a ter amizade com mais professor e coisa, e um professor me perguntou, faz o Enem, vamos tentar uma faculdade. Eu, não é pra mim isso. Formar e trabalhar. Não, vai. E eu já tava, entrei desde o início no laboratório, tinha bastante coisa no laboratório, era responsável no laboratório, tipo, eu tava no segundo ano, era responsável com o pessoal do terceiro ano, sabe? No laboratório, e fiz vários cursos. Nesse sentido lá, o professor começou a estivar, e eu fui, né? E eu fui muito mal. Eu não tive essa parte de dor, essas coisas assim, não tive nada, isso aí. Fui mal mesmo.
Aí a segunda vez eu me inscrevi de novo, terceiro ano, né? Teve os aulão do IF, e eu foquei nos aulão do IF. Teve aquela foto do horário de aula. E fui bem, tipo, nas aulão, assim, coisa, e escrevi no Enem. De novo, pra tentar ver o que dava, né? Naquele tempo eu tava namorando, minha namorada vinha pra Santa Maria, e eu, vamos pra Santa Maria também, né? Todo mundo vai pra Santa Maria, né? Vamos conhecer Santa Maria. E a gente meio de fora, assim, sabe? A gente não saía muito, e às vezes a gente ia pra outros lugares que não é Santa Maria, sabe? Aí, Santa Maria, foi muito bom pra mim, sabe? Aí tá, me inscrevi no Enem, tudo, pedi uns laudo novo, fui, pedi um ledor, e eu tive um ledor. É um ledor lá. Eu lembro que eu tive um tempo maior também, e eu fui muito bem no Enem, assim, ó. Fui muito bem no Enem, dizer a verdade, assim, não posso reclamar. Fui muito bem na redação também. Só fui mal em matemática, né? Muito mal em matemática, né? Aí, lembro que eu queria veterinária, tentava lá, e não deu. Aí no último dia eu tinha botado no IF de Alegrete, cara, lá, né? E eu disse, não quero estar no IF de Alegrete, se o técnico aqui vai seguir os mesmos problemas, né? Aí eu, naquele último dia eu tava entre Santa Maria e Palmeiras. Botei Santa Maria. E não acordei de manhã cedo, o celular bombando, né? Tinha passado de Santa Maria. Aí fiquei feliz da vida, entrei pra Santa Maria, vamos aí, né? Aí quando eu entrei em Santa Maria, assim, foi difícil mesmo, sabe? E comecei as aulas, normal, trote, essas coisas assim, me interagia com todo mundo, a namorada me ajudava muito, coisa. E aí eu conto umas coisas que aconteceu em Santa Maria que até vocês acham que é cômico, assim, sabe? Só que pra mim foi difícil, sabe? Nossa, foi muito difícil. Eu lembro que uma vez eu fui pegar um ônibus, eu tava no centro, eu sempre comento isso, e eu tava no centro, e fui pegar um ônibus para vir pra faculdade. Nesse tempo, pegar o ônibus para vir pra faculdade, pedi pra minha namorada, pedi pra minha amiga, eles falaram, pega um com U. Primeiro que aparecer com U, tu pega. Peguei o Land. Cara, quando eu entrei naquele ônibus, que o ônibus começou a andar pra umas bibocas, e eu comecei a me apavorar. Aonde eu tô indo? Não é o caminho que eu vim. Não é o caminho que eu vim. Eu sou muito bom de decorar onde eu vou, sabe? E eu, tô ferrado. Tô ferrado. Aí naquilo eu perguntei pro cobrador, não é isso aqui. Desce na primeira parada aqui que vai pegar um ônibus que tu vai pro centro de volta. Desci na primeira parada. Já tava quase entrando à noite. Parece que tudo dá azar, sabe? Bateria do celular acabando. Desci naquela parada e fiquei. Perguntava ao pessoal, tal que diz centro, tu entra. Ninguém me ajudou a dizer a verdade, me explicava, sabe? Eu com medo de falar, né? Imagina um jovem, não vai saber ler, pegar um ônibus, né? E naquilo foi me dando um troço. Um troço. Aí, naquilo, uma senhora, na parada, sentou nessa parada, e eu comecei, vai ser ela que vai me ajudar. E eu troquei muita conversa com ela. Conversei, quase deixei tonta pra ver, né? Aí, troquei muita conversa com ela, assim, e ela me disse, não, te ajudo com a ônibus pra pegar, eu não vou pegar esse ônibus, eu te ajudo. Só me faltou me botar dentro do ônibus. Entrei no ônibus e perguntei, vai pro centro? Vai. Ele disse, me deixa a primeira parada que eu posso pegar um ônibus pra ir pra Camombi, na faculdade. Me deixou na parada. Precisei caminhar um pouquinho e tudo. Cheguei na parada. Lá na parada já tava pistola, né? Como é que eu vou saber agora o ônibus, né? E daí naquilo o celular tava acabando, tudo. E no mesmo dia que aconteceu isso, eu fui pro centro e eu tinha que fazer minha carteira da TU, né? Todo mundo precisava da carteira da TU. E eu fui fazer a carteira da TU e lembro que quando eu cheguei lá na frente, eu precisava preencher um papelzinho lá. Ele me deu pra preencher o papel. E eu me dei um troço. Como é que eu vou preencher esse papel agora aqui? Eu lembro que eu desci pra baixo, tinha um coisa Xerox que tinha. Pedi pra tiazinha preencher, ela preencheu pra mim. Eu agradeci ela. Primeiro foi difícil, né? Querer preencher pra mim, né? Porque imagina um guri novo, não saberia escrever, né? Ficou bem apavorado. Aí preenchi, entreguei, consegui pegar o cartão TU, já tava. Voltei lá, comprei uma florzinha, um vasinho de flor que tinha. Comprei e dei pra ela de presente. Agradeci ela, porque o que ela fez, senão eu tinha que voltar pra casa, pedir pra alguém preencher e voltar de novo. Ia ser difícil pra mim.
Aí, Bruno, depois a gente tem uma pergunta. Termina teu raciocínio que a gente tem uma pergunta para fazer do Enem, tá? tá bem. Aí naquilo, aí eu tava no ônibus, né? Antes de eu pegar o ônibus, eu comecei, pá, como é que eu vou fazer pegar o ônibus? Como é que eu vou fazer pegar o ônibus? Deu um estalo na minha cabeça e eu comecei a olhar as mochilas do pessoal. E eu comecei a me ligar. Discurso, FSM, o que dizia? Comecei a me ligar. E daí eu comecei a perguntar. Um aqui, outro lá, vai. E eu comecei. Aí naquilo eu comecei a ver os rostos das pessoas e vi, não, se você já viu na faculdade, eu acho que já vi. Já. E chegou o ônibus. Quando eu vi que aquele pessoal foi, eu fui igual vaca, sabe, quando tá trocando um tronco, sabe? Todo mundo vai um atrás do outro, sabe? E eu fui atrás. Aí quando eu entrei assim, perguntei pro motorista, vai pro FSM? Vai pro Castelo? Vai. Tá. Passei pro cobrador e fiz a mesma pergunta. E antes de sentar, eu já fiquei cuidando, se ia mesmo pro mesmo caminho. Daí eu vi que ia. Aí eu me sentei. Ah, agora estamos em casa, né? Aí cheguei em Santa Maria, cheguei em casa, tudo, só foi um perrengue. Cheguei quase 10 horas da noite, sabe? Pra mais até. Nem lembro direito o horário, mais ou menos. Qual é a pergunta que tinha do Enem? Como é que foi fazer a redação para ti no Enem? Nossa, a redação foi... Duas perguntas aqui. Como foi para o Bruno fazer a redação? E a outra, como é que foi para ti escrever a redação? Eu não escrevi nada na redação, né? Eu não escrevi nada. A redação, para mim, eu tinha trabalhado muito com uma professora que era de inglês e coisa, e português, que era de Santa Maria até, nos aulão do IFE. E o que eu fiz? Ela dizia que tinha um tema, né? Tinha que pegar aquele tema e escrever sobre aquele tema. Tinha que ter meio, fim, final, tudo bem certinho. O que eu comecei? Eu lembro que o tema que eu peguei foi religião, se não me engano. Se não me engano, foi esse tema. E eu comecei a falar sobre isso aí, tudo no papel. E a mulher ia escrevendo tudo. E ela me perguntava, vai ponto, vai vírgula, vai espaço, vai como? E eu só dizia pra ela, eu não sei. E ela tem que colocar, tem que colocar. E depois a gente veio, eu dizia pra ela. A gente foi, escrevemos tudo aquilo. Aí tinha todo um rascunho grande, né? No outro lado do rascunho, comecei a fazer escrever de novo. E comecei a tirar daquele grande, ali um pedaço, eu tirava e colocava no outro. E assim eu fui indo. Aí quando eu fui passar pro troço, pra folha lá, a prova mesmo, bem certinho, eu já fui colocando algumas coisas que eu achava que era... Começava com A maiúsculo, ou tinha espaço, ou não tinha, se tinha as letras. Mas foi ela que... Desculpa te interromper, mas foi ela que escreveu, que reescreveu, e tu ia falando, ou tu fez a cópia daquilo que ela já tinha escrito? Não, foi ela mesmo que escreveu. Uhum. Escreveu, porque eu falei pra ela, né? E já Sim, tava no sim. final do tempo também, né? E na verdade, quem escreveu foi a mesma pessoa que leu a prova para ti. Isso mesmo. Até, tipo, hoje eu até queria saber quem é ela, sabe? Porque me deu uma baita mão, sabe? E eu lembro também que é muito engraçado, eu digo, quando a pessoa lê pra mim uma pergunta uma vez, e eu às vezes demoro pra responder e peço pra repetir de novo, ela lê já diferente da primeira vez. Só pro tom de voz dela já muda. Quando eu vou pedir a terceira vez, eu já vejo, pá, esse guri não sabe essa resposta. Tu já nota totalmente o tom de voz da pessoa, né? Então, ela leu toda a prova pra mim, e nas partes lá das perguntas e coisa assim. E eu lembro na redação, ela foi lendo e foi escrevendo, e eu fui, pra onde ela pedia eu botar ponto, eu botava, e assim foi indo. Teve umas que ela botou ponto, outras ela não botou, ela escreveu normal. E aí fiz o título que eu achava que era e mandei. Aí saí da prova com a cabeça assim, ó, estourando, sabe? Uma dor de cabeça, já tava literalmente, fiquei em casa. Eu lembro que eu fui pra fora, meu pai tinha me convidado pra fora. Eu peguei o ônibus pra ir pra casa. Cheguei em casa, assim, tipo, nem queria comer, sabe? Minha cabeça tava muito forte. Eu lembro que eu lembrava tudo nas questões, sabe? No outro dia, todas as questões que eu tinha no Enem, eu lembrava na aula, sabe? No outro dia. Que eu tava visível na minha cabeça. E quando eu fiz, era um final de semana, se não me engano, e não tinha essa, como é agora, sabe? Era diferente, sabe? Eu não lembro bem certo como é que era um final de semana a redação, outro final de semana... Era assim que eu fiz, sabe? E foi bem puxada a parte da redação, assim, sabe?
Aí eu fiquei esperando, assim, até dar minha nota, tudo. Aí, quando eu vi que eu tinha passado em Santa Maria, né? Aí eu fui ser chamado na CAED aí bem tarde, sabe? Eu fui ser chamado já quase no final do semestre, no 2017. Acabei rodando algumas disciplinas, bastante. Tive algum problema tenho ainda até hoje, com o coordenador do meu curso. E então foi bem difícil, assim, sabe? Eu lembro que a outra menina que me atendia, a CAED, tentava fazer as coisas também, só conseguia, tinha impasse, coisa assim. E aí que entra a Manuela, né? Que foi um momento. Bruno e Manu, só uma observação antes de vocês entrarem na relação aí entre a Manuela e falarem um pouquinho do trabalho que vocês construíram no ensino superior. Eu entendi que ao longo do teu percurso, na verdade, as adaptações, enfim, né, os recursos dos quais tu se utilizou foi a questão da prova oral. Me parece que é isso, né? A minha pergunta para ti é se tu teve, por exemplo, ao longo da escola e ao longo do teu período no IFE, outros recursos além da realização da prova oral, né? Eu acho que, pelo que eu consegui entender, o fato de tu ser colega do teu irmão ajudou muito, porque eu entendo que ele lia, né, as questões, enfim, o conteúdo para ti, e isso te possibilitava o acesso. Mas, assim, como é que esse acesso se dava, por exemplo, no IFE, né? Quando tu estava lá sozinho, ou tu continuou sendo colega do Mano? Meu irmão foi meu colega no IFE também. Também? Tá bom. Então, ele foi um suporte importante para ti. Nossa! E aí a questão é como é que tu tinha acesso ao conteúdo, né? Porque a leitura é um processo difícil. Então, bom, como é que se transformava isso? Quem é que lia, né? Que recurso era utilizado? E se tinha, por exemplo, algum serviço de suporte, que é o que tu vai encontrar aqui na universidade, com o trabalho da Manuela, né? Se tu teve isso no Instituto também, ou não? Quase nada, sabe, no Instituto sobre isso. Aí nesse tempo aí, meu irmão foi meu colega, lia as coisas, minha mãe, eu tive uns amigos que desde a quarta série até o ensino médio, até a formação do técnico, a gente colega, então eles me ajudavam também, desde fazer esse trabalho e coisa assim. E decorava as coisas com eles, lia as coisas, e eu pegava muito em coisa em aula, sabe? Tipo, o professor ficava na aula, aquilo, eu prestava atenção, focava naquilo, às vezes eu não precisava nem estudar, dependendo do conteúdo que tu chegava a gravar as aulas? Fresquinho lá, sabe? Não. Tu chegava a gravar as aulas? Não chegava pra a gravar. reescutar? Não. Aí eu só gravava na minha cabeça mesmo, sabe? Decorava o conteúdo. E tá. Aí quando eu fui pra faculdade, essas coisas, tipo, fui ter chamado na CAED, coisa, tentava decorar o máximo, só não tive adaptação nenhuma, tentei entrar em contato com o professor, coisa assim, não. E naquilo, eu lembro que quando eu fui chamado pra CAED, eu tinha um gravador, dava um gravador pra mim gravar as coisas. Só tinha professor que dava em base, que não gostava de gravar. Então começou por aí. Eu já não queria gravar, porque já começava um monte de problema e eu já ficava meio assim, né? Aí a gente, tipo, eu aceitava muita coisa dos professores, sabe? Muitas críticas, muitas coisas, eu ficava revoltado, batia até de frente com eles, coisa. E naquilo, assim, sabe? Até a Manuela entrar. Aí quando a Manuela começou a me atender, eu lembro que o primeiro dia que ela me atendeu, eu saí de lá bufando de bravo. Nossa, não era que veio pra pisar nos meus pés, né, cara? Aí eu lembro que ela me disse uma palavra bem assim: eu tô aqui pra te ajudar, as coisas da faculdade, só eu quero que, quando eu conversar e fizer as coisas por você, eu quero que você faça a sua parte. Você tá na frente, você presta atenção, vocês falam as coisas. Muda totalmente. Tá. Aí eu lembro que comecei a fazer isso, sabe? E eu lembro que minha coordenação do curso sempre teve problema, até hoje eu tenho problema com a coordenação do meu curso, com alguns professores do meu curso também. E eu lembro que a Manuela, o professor foi bem arrogante numa sessão e ele veio conversar comigo, a Manuela, sabe? Eu lembro que a Manuela, sabe, entrou num modo assim que eu não esperava que ela ia entrar, sabe? Me defendeu e não me passou a mão por cima da minha cabeça, sabe? Ela
cobrou, ao mesmo tempo ela mostrou como eu tinha que fazer a adaptação. Ele fez a adaptação, eu fui bem. E aí começou, né? Aí começou os recursos, tipo, a Manuela tentar achar recursos, coisa assim pra mim. Outra menina tinha tentado o VNA comigo. No técnico eu tive um conhecimento com o VNA, só tava muito difícil. E eu conto pra todo mundo, assim, que hoje a leitura é a base de tudo, né? Base de comunicação, de tudo, né? A gente era solteiro, eu era piá, e eu conto sempre pra todo mundo que quando eu comecei a usar o WhatsApp, foi muito bom, podia mandar áudio, né? Pá, da hora, né? Nesse coisa de mandar áudio, tinha os problemas, tinha pessoas que não respondiam os áudios, que não gostavam de mandar áudio. Tá. E a gente, guri novo, queria tentar arrumar uma namoradinha, né? Tentar. E eu tinha um amigo meu, que até hoje é bem meu amigo. Eu começava a conversa com a menina, tirava print ou copiava e mandava pra ele. Ele lia, respondia, me mandava, eu mandava de volta. E assim a gente foi. Aí depois descobri que tinha um aplicativo, tu copiava no Google, colocava no Google lá e ele lia pra ti. E daí tu escrevia e tu mandava. Aí eu comecei a usar isso. Tá. Eu dava uma mão na roda, né? Aí, nesse sentido aí às vezes até ele respondia por mim, sabe? Você passava por mim, coisa. E eu já tava feliz da vida, né? Já tava usando bastante celular e coisa. Naquilo, eu lembro que começou a história do Tinder. Todo mundo Tinder. E eu baixei o Tinder. Vamos ver o que vai ser esse Tinder aí, cara. Eu baixei o Tinder, achei legal, né? Ficar passando o dedo lá, escolhendo. Achei bonito, porque chamou atenção. E eu lembro que, nesse sentido, foi legal, sabe? E às vezes eu dava match nas pessoas que eu conhecia, perto, sabe? Na faculdade e coisa. E eu, e agora, né? Puxar a conversa, né? Vamos ver o que vai dar. Aí a gente meio bacudo e não sabia como começar uma conversa, né? Eu mandava o oizinho lá. Bem cara de pau e às vezes uma caretinha. Quando não respondia meu oi, eu já sabia. Essa já era. Quando respondia oi, eu já ficava com uma esperancinha, né? Tudo bom? Tudo. Tava uma esperancinha. Aí que eu tinha que fazer? Eu tinha que, às vezes, tirar print, mandar pro meu colega, me ler, me mandar a resposta e mandar de volta. Ou usar o coisa, ou pedir pra alguém responder pra mim. Tá. Aí, foi indo. Eu descobri, mexer ali, coisa. Não tinha como mandar áudio, né? Coisa. Que dava pra pedir o WhatsApp por lá, tentar pedir. Aí já tinha sabia que meu celular, eu falasse, eu escrevia, e ia, sabe? Então isso aí já foi um avanço, assim, pra mim, sabe? Eu falava e escrevia. Eu também foi muito problema, porque eu não sabia o que eu estava falando. Porque às vezes eu começava a falar bem certinho, e ele mandava uma coisa, ou errava alguma coisa e mandava outra coisa nada a ver. Eu lembro que uma vez, até peço desculpa aí se o pessoal... eu lembro que eu pedi pra uma guria, não lembro o que eu pedi pra ela, passe o WhatsApp, ou pedi outra coisa, ou passe o WhatsApp. Eu lembro que eu mandei assim, eu acho que foi assim mais ou menos, passa o WhatsApp e não foi passa o WhatsApp, passa WhatsApp nudes. E a louca me xingou na hora, sabe? Pum! E eu não sabia o que tinha acontecido, sabe? Aí os guri, olha o que tu fez, não sei o que, tá. Aí nesse sentido, quando ela me mandava o áudio de volta, tipo, eu respondia, ela me passava o WhatsApp, eu chamava no WhatsApp. Se dava certo no WhatsApp, eu já ficava, agora já mudou, né? E tentava conversar um pouquinho no WhatsApp e às vezes eu mandava um áudio. Aí mandava um áudio. Desculpa aí, tudo bem? Mandar um áudio, tô na correria aqui, não sei o que minha voz tá quase rachada, desculpa aí, foi mal. Mandava. Se ela respondia, eu já ficava feliz da vida, né? Se ela respondia com áudio, melhor ainda, né? Ficava mais feliz ainda. E às vezes acontecia, eu mandava tanto áudio, as pessoas mandavam, só manda áudio? Como assim? E eu dizia, tô na correria, né? Semestre, coisa de prova, coisa. Então foi uma coisa que bem difícil pra mim, sabe? Até descobri que tinha um aplicativo no celular que ele lia e escrevia pra mim. E aí foi mão na roda, até pra estudar, pra tudo, sabe? Foi WhatsApp. Aí a Manuela começou a ter trabalho comigo, me ensinou várias coisas. Até hoje eu tenho alguns problemas na organização do curso. A CAED sempre me deu suporte sobre isso. Sempre, hoje, me ajudando muito sobre isso aí.
muito, tanto psicologicamente, ou tanto por a faculdade, apoio, sabe? E eu lembro que, tipo, todas as pessoas que passaram por mim, assim, na organização, na parte da CAED, hoje que eu digo, assim, que é uma pessoa que me ajudou muito e considero bastante, é a Manu, sabe? A Manuela, ela me ajudou muita coisa na faculdade, me fez ser outra pessoa totalmente diferente. Tanto nas palestras, a primeira palestra que eu fiz foi com ela, na faculdade, assim, com outra menina até. Ela me ajudou muito nesse sentido, sabe? E desde a matéria, assim, porque assim, o que acontecia? Quando eu comecei, a Manuela me atendia, eu estava atrasado no curso, porque meu coordenador não liberava muita cadeira para mim. Ele achava que eu não era capaz e coisa. Eu tava perdendo turma e minha turma que me ajudava a estudar, né? Alguns colegas meus. E eu lembro que a primeira vez eu peguei 9 cadeiras, sabe? Então a Caed ficou brava comigo com 9 e a Manuela, ela não ficou brava, ela me apoiou e me cobrou. E eu passei nas 9 sem nem. Peguei um exame só. Peguei um exame só e passei. E depois disso aí eu comecei a pegar mais. Pegar mais, pegar mais, pegar mais, pegar mais. Hoje eu tô fazendo 12 cadeiras na faculdade e assim, ó, tá sendo muito difícil. Extremamente difícil. Porque agora entrou num embate muito maior. Porque agora é em EAD. Entendeu? Eu não consigo prestar muita atenção nas aulas porque é em EAD. Eu não consigo ficar muito tempo no computador olhando o professor falar. Atrapalha muito isso. É muito trabalho. Aumentou 10 vezes o trabalho para fazer. Tá? O tempo, eles não me dão um tempo maior para fazer o trabalho. Tá? Tem professor que não faz adaptação nenhuma da prova. Nada, 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 nada mesmo, até hoje. Tô no final do curso e eles só me dizem assim, tu tem que aprender porque tu vai sair no mercado de trabalho. Só eu digo pra eles assim, cara, eu já me viro demais, sabe? Eu só quero que vocês me dão as provas diferentes, adaptadas, e me dão um tempo maior pra fazer os trabalhos. E tento me ajudar, a dizer a verdade, assim, nesse sentido de trabalho. Não precisa me mandar uns 50 mil trabalhos, sabe? E tempo curto, sabe? Esse semestre eu lembro que a Manuela conversou com um professor meu, ela deve lembrar o nome dele, que ele até chorou no dia que a gente fez a entrevista e coisa, conversou com ele, chorou, fez todo. Aí eu fiz a prova com ele não, na CAED, ele nem foi buscar minha prova, foi buscar no final do semestre, que eu levei a prova ainda pra ele, a CAED levou a prova pra ele corrigir, porque no dia da correção da prova, que já é o exame, tá? Aí eu passei na disciplina dele, e esse semestre eu peguei com ele, esse semestre passado também, e eu tive os mesmos problemas com ele. E esse semestre a gente teve uma discussão, eu e ele no WhatsApp, porque foi assim, eu não conseguia assistir as aulas dele. Porque era muita aula pra mim, sabe, assistir. 12 aulas, 12 disciplinas. A aula dele era gravada, entendeu? Ele dava a gravada, tu assistia a aula e depois respondia a questão. Só que o que acontecia? Ele deixava um tempo muito curto. A aula gravada era um dia pro outro, entendeu? E as perguntas, ele dava no final da aula, pergunta pra responder. E eu tinha que tirar print da tela, onde tava a pergunta pra eu poder fazer depois, né? Pedir ajuda pra um colega, coisa assim. E quando a Manuela me atendia, a Manuela pegou, acho, um tempo que tinha menino que me ajudava a escrever, sabe? Me ajudava a estudar. E depois eu perdi essa bolsa. E essa bolsa, eu, sinceramente, cada vez eu quero mais ela, porque é uma coisa que eu preciso, sabe? Até esse semestre, tirei do meu bolso, semestre passado, paguei uma menina do meu curso, minha colega, para me ajudar a fazer os trabalhos, sabe? Porque, assim, é muito trabalho. E o que acontece? Eu tenho que escrever esses trabalhos. A maioria deles tem que escrever. Eu tenho um computador que eu falo e ele escreve. Só tem muitas coisas que eu não consigo dar conta de fazer, sabe? Porque eu E faço Bruno, com licença, por que fazer 12 disciplinas dessa forma remota? Não acho que faltou uma organização, uma logística, um pensar melhor sobre? Acho. Como é que tu está avaliando? Teve orientação? Conversou com a CAED, Manuela? Pode colaborar nesse sentido também. Essa decisão foi tua, solitária, eu quero fazer 12, enfim, né? Por que fazer 12 disciplinas nessa situação do ensino remoto? Como bem disse, né, Fábio, e todos os alunos que estão aqui, os trabalhos duplicaram, triplicaram e é tudo de forma escrita, né? Bem por aí. Então, o porquê essa decisão
neste momento, fazer 12 disciplinas. E depois tem mais uma pergunta aqui no chat que eu preciso te fazer, tá? Tá. Por que fazer 12 disciplinas? Porque, assim, semestre... Ia ter um semestre, até conversei com a Manuela esse tempo, ia ter um meio semestre, né? Que ia suprir. Eu tava no sétimo quando entrou a pandemia, né? Que ia ter um semestre que ia voltar. E não voltou esse semestre. Então, minha turma atrasou um semestre. Toda minha turma deixou esse semestre e fez as outras e deixou esse semestre para trás, atrasou. E assim, meus colegas, tem muitos colegas meus que me ajudam a fazer os trabalhos. E se eu não pegar disciplina junto com eles, eles não vão me ajudar a fazer os trabalhos. Eles têm as coisas deles, e a correria, e coisa, e grupo, e coisa, e tem umas turmas que eu não me ajudo nesse sentido de fazer os trabalhos. É um dos problemas. Outra coisa, se eu pegar pouca cadeira, eu fico desaverdado aqui na zona de conforto. Ah, depois eu faço. Não, se eu pegar 12 cadeiras, eu foco mais quando eu pego 8 cadeiras, mais ou menos. Porque meu tempo é curto e o tempo que eu tenho eu aproveito. Então, é isso que eu acho, pra mim, eu acho bom. Eu gosto, esse dia eu tava conversando, eu gosto às vezes, uma vez na correria, assim, algumas coisas, sabe? E outra coisa, tem um bebê, né, como eu comecei no início, e quero vir morar aqui junto e, sabe, construir a família, trabalhar e coisa assim, sabe? Então, é uma das coisas que eu quero sair da faculdade de uma vez, sabe? É uma coisa que importa muito importante. E agora, assim, sinceramente, assim, ó, as 12 cadeiras, pra mim, tá sendo, esse semestre foi o pior de todos, sabe? Porque E Bruno, tem que te interromper para a gente respondendo aqui um pouquinho, tá? Então, tu está fazendo 12 disciplinas, tá? Né? Sobrecarregado em vários sentidos. E para estudar, que recursos tu está utilizando? para estudar agora, eu Para uso... estudar agora. E outra, tu está fazendo prova remota? Primeiro, para estudar, que recursos tu está utilizando? Tu falaste no teu computador, então, né? Pode falar um pouquinho, né? Como é o que tem, né? Que programa que tem, de que forma ele te ajuda nesse sentido, né? E depois sobre as provas, se elas estão sendo de forma remota. nesse sentido agora, Remota está sendo, né? Mas como? para estudar está sendo muito difícil. Por quê? Tem muitas disciplinas que não tem prova, tem trabalho, né? Então eu tenho que só ler as coisas. Então eu tenho o aplicativo do computador que é o melhor que no computador, celular, né? Que ele lê para mim. Só tem que passar para PDF, que é melhor para ler, coisa assim. Até comecei a desenvolver um aplicativo aí, parei agora. Aplicativo para a parte de leitura e escrita. Aplicativo para todo mundo usar. Eu uso o NVDA. Só no computador já tá meio velho, coisa, e muito pesado, é muita coisa, e ele começa a trancar, sabe? Então, nesse sentido, ele peca bastante, sabe? Eu tenho uma colega minha, que eu tô pagando no meu bolso, que ela me ajuda a estudar. A gente não tá perto, só a gente abre como aqui uma chamada e estuda aí. Os colegas meus que estudam comigo, alguns que estão em Santa Maria, que eu posso ir na casa deles estudar, e estudar as aulas gravadas. As aulas gravadas, que é o que eu mais uso assim para estudar, que daí eu boto naquele importantezinho lá, boto para passar rápido, sabe? Não muito rápido, e eu vou olhando umas 2, 3 vezes, 4 vezes, quanto for torcido, sabe? Entendeu? E eu uso muito, tipo, a leitura, né? Que é a base de tudo, que é o aplicativo, né? Eu uso muito o aplicativo do celular, até melhor que o do computador, a voz, tu pode botar onde tu quer, que é um aplicativo que agora quase todo celular tem, antigamente só tinha na Motorola. Então me ajuda bastante, sabe? Esse aplicativo assim para tudo, é prova, é trabalho, é tudo, sabe? E esse semestre eu comecei a fazer também meu TCC, sabe? Eu entrei no laboratório, primeira vez que eu tive acesso no laboratório, que eu estou sendo muito aproveitado. Um laboratório de avicultura em Santa Maria, professora muito querida, pessoal do laboratório muito querido. Então eu já consegui me virar bastante coisa no laboratório, me virar tranquilamente e agora já comecei a ver meus TCC e coisa assim também para escrever, né? Para dar uma força maior. Vai ter um mestrando que vai me ajudar, tudo. O resumo da JAI, eles me ajudaram muito para fazer o resumo da JAI, que foi bem complicado, porque eu nunca apresentei uma JAI na minha vida, porque todos onde eu estava, outros trabalhos, eles só me diziam que eu não era capaz para apresentar uma JAI.
Então, quando eu chamei essa professora para conversar sobre isso, uma das coisas era para vir para Santa Catarina, morar aqui, trabalhar com os frangos, que é uma oportunidade boa para mim, que eu vi no momento, ficar perto da minha esposa. Segunda oportunidade, que eu falei para ela que eu queria crescer, eu não queria ficar parado, eu queria crescer, e eu perguntei para ela se no laboratório dela tinha como eu crescer. Eu não queria ficar só estagiário para força braçal, eu queria fazer coisa como todos fazem, entendeu? E lá eu tô tendo isso, oportunidade muito grande, sabe? Então, não me queixo de nada dela. Prova. Então, no momento das provas, esse semestre eu tive uma prova só, que eu posso contar no dedo, que foi no Chats. Foi aberto. Ela leu as perguntas para mim e eu respondi. Não fui muito bem, porque é uma prova extensa. Eu lembro que era em torno de 15 questões. E era de peixes. E eu não entendo nada de peixe, só sei comer peixe, né? E foi muito difícil a prova. Muita coisa de água, muita coisa química, muita coisa de ração. Trato reprodutor, trato restritivo. Foi muito difícil a prova. Foi a única prova que eu fiz assim. As outras provas foi tudo. Uma foi pro Moodle, que eu abria o Moodle no meu computador e botava para ler e marcava. E as de escrever eu tirava, que eu não podia voltar, né? Eu tirava print, mandava para essa menina que me ajudava. Ela lia, eu falava, ela escrevia, me mandava, eu copiava e botava lá. Ou às vezes eu tentava eu falar para tentar ver se eu conseguia escrever, se a resposta era curta. Outras provas eu recebi no WhatsApp, que eu recebi no Word, no PDF, tá? Nas duas plataformas, no PDF para ler e no Word para responder. Recebi a prova no e-mail também, no Word e PDF, para ler e para responder. Um tempo maior tive. Teve prova que eu não tive adaptação, a prova foi a mesma para todo mundo, tá? Provas bem difícil, muito difícil. Teve uma prova de treinamento animal que eu teve adaptação. Eu já tinha rodado nessa treinamento animal 2 e eu lembro que eu me sentei na prova para fazer e eu lembro que o grupo que eu tava, que tinha me colocado, que era treinamento, o pessoal colando direto na prova. E eu disse assim, eu vou tentar fazer meu conhecimento, vou ver o que vai dar. E eu não sou certinho, né, pessoal? E eu comecei a fazer a prova e eu tinha estudado bastante, sabe? Então, as de cálculo, eu fui mais ou menos bem. A de escrever, eu chamei os colegas meus e pedi para eles me mandar. Troquei tipo, resposta, pedi para ler para coisa para eu poder colocar na de escrever. A segunda avaliação dela foi um trabalho, que tu tinha que fazer o trabalho. Eu fiz o trabalho, apresentei o trabalho e nesse trabalho ela fazia tipo uma prova, né? Ela fazia as perguntas. Para mim foi muito tranquilo, porque eu tinha ajudado a fazer o trabalho, tinha pesquisado as coisas, tinha feito os slides. Então, quando ela começou a me perguntar as coisas, eu sabia tranquilamente, sabe, as coisas. Então, se tivesse feito a prova assim, para mim, tinha ido melhor que nas outras. Tem professor que não fez prova, só deu trabalho, né? E foi muito trabalho. Esse semestre eu peguei um exame em Bobaíno, uma DCG. Passei, graças a Deus, peguei o exame e passei. Peguei um exame que foi com esse professor, que deixava um tempo muito curto para mim responder as perguntas, e eu não podia, se eu não assistir a aula, se ele não me viu assistir na aula, ou não tivesse assistido no tempo, porque aparece no Moodle, né, a hora que tu assistiu, a hora que não assistiu e coisa, ele não deixava eu entregar o trabalho. Foi esse método que eu tive um problema com ele. Até tive uma discussão bem forte com ele no WhatsApp, e eu disse pra ele assim, tá bem, o senhor não quer, eu vou pro caminho direito, eu vou entrar em contato com a CAED, porque não teve adaptação nenhuma. Acontece muito dos professores não receber meus memorando, acontece muito de coordenação do curso. Esse semestre até me assustei, eles me mandaram um WhatsApp me perguntando como é que estava sendo meu semestre. Nunca tinha feito isso, sabe? E eu falei, tá sendo bem difícil, muito difícil. Não tá Bruno, tu tem, desculpa te interromper, mas tu tem a informação de que tu foi, por exemplo, o primeiro aluno no curso de zootecnia com essa especificidade de dislexia? Essa é uma pergunta. E aí depois, uma outra questão que eu gostaria, e aí acho que endereçada um pouquinho para a Manu,
que a Manu pudesse situar um pouco, assim, o tempo que ela trabalhou contigo, de quanto a quanto, como é que foi a construção desse trabalho, enfim, né, o planejamento e tal, né, que áreas, né, que ações foram priorizadas, e aí depois do relato dela, que tu pudesse nos dizer, porque eu entendi que foi bem importante esse encontro de vocês, né, para o teu percurso, enfim, então que tu pudesse nos dizer, assim, ou talvez elencar, né, pontos que foram significativos na construção, né, do trabalho feito junto com a Manu, né, assim, de que forma esse trabalho que foi realizado com ela te ajudou na tua formação, tá? Então, isto. Eu não sei se tu quer responder primeiro, se tu Eu vou sabe. responder e depois acho que ainda falamos junto aí, ela. Aí a Manu fala e depois tu fala de novo. Mas sim. então foi o primeiro aluno com dislexia no curso de zootecnia, isso? Primeiro aluno. Tem outros alunos com dislexia no meu curso, só tipo ninguém quis cobrar seus direitos. Se identificar. Eu acho no início, antes da Manuela, eu comecei a me entender, eu também não queria ser que aluno, entendeu? Tipo, entendeu? E daí a Manuela me fez ver esse outro jeito. Eu sei que é difícil, não tem problema nenhum, como eu falei, professor, eu sei que é muito difícil para vocês em AD agora, e muito difícil ter eu como dislexia na turma, eu sei que é um trabalho maior para vocês, só vocês, no lugar de me ajudar, vocês se tornam mais difícil, porque assim, recurso tem aí, eles podiam ter me chamado no WhatsApp, podiam ter me chamado no e-mail, tem a coordenação, tem a CAED, eles podiam ter chamado, e tem as coisas, podia ter me mandado a prova para a CAED, podia ter tentado buscar recursos, sabe? Recurso tem, sabe? É só querer buscar. Porque hoje em dia com a tecnologia tá muito fácil, sabe? Eu sempre teve palestra no CCR, onde é meu centro, sobre droga, sobre como é que depressão, sobre como organizar as coisas de estudo, teve sobre distúrbio, que entrou nas calcaria, teve coisa de deficiente visual, deficiente físico, só não teve nenhum momento me chamaram para falar de mim, entendeu? Então, assim, tu começa a notar um embate, assim. A Manuela, quando conversou com o meu coordenador, ela notou bem isso, sabe? Então, esse foi um dos problemas grandes, assim, sabe? E um método que a Manuela me usou comigo, que é um método que às vezes o pessoal acha que não dá nada, é o método Boquinha. Para mim foi muito bom esse método, porque até hoje eu uso ele. Outra coisa que a Manuela me ajudou, assim, foi visualmente, algumas coisas, tipo letras, coisas assim que eu uso no dia a dia, sons, como a gente fazia o método Boquinha, então eu falava o som e eu olhava a primeira letra que começa e o final da letra. Eu juntava, às vezes, e o meio. Aí eu sabia o que era. Foi um método que a Manuela me ajudou bastante. Que ela fez até um trabalho, aí lembro que uma vez que ela estava no IF, até ela fez voluntariamente. Vinha uma vez por semana me atender sobre esse método comigo. Agradeço muito isso. O meu sonho, como eu falei para ela, é aprender a ler e escrever. O meu maior sonho é isso, aprender a ler e escrever. Eu sei que agora não estou conseguindo ter isso aí, porque meu tempo está muito curto. Tenho 2 disciplinas, trabalho da noite. Então, para mim, está sendo bem puxado. E mais TCC, mais laboratório para trabalhar, só eu gosto. Eu vejo que para mim é bom, porque eu estou preparando para depois, entendeu? O mercado de trabalho vai ter cobrança cada vez maior, né? Então, seria muito bom essa parte. Quantas disciplinas, Bruno, faltam para te formares? Agora, só olhando a meta do curso. Eu acho que é umas 9, mais ou menos. 9, 10 por aí, mais ou menos. Mais o TCC, né? Aí tem a opção de fazer o TCC no semestre passado ou agora, né? Eu optei em fazer agora. TCC. Que pra mim fica melhor. Já vinha pesquisando no semestre passado, então é mais tranquilo pra mim. Aí agora a Manuela quiser falar algumas coisas também. Senão só fica eu falando aqui. Tá bom. Bom, então, como que foi o primeiro contato com o Bruno, né? Na CAED, ali na Coordenadoria de Ações Educacionais, não me lembro o restante já do termo,
Mas a gente tem alguns programas, e dentro deles tem o programa Incluir, que são trabalhos com bolsistas tanto do mestrado quanto do doutorado. Então, tem para a educação especial e tem para a psicopedagogia. Então, como eu tenho as duas formações e como tem poucas psicopedagogas, automaticamente eu entrei como psicopedagoga na CAED. Eu trabalhava com o Bruno, trabalhava com um outro aluno com dislexia do curso de zootecnia, né? Na época eram 3, isso foi em 2019, né, Bruno? Isso. E eu entrei, comecei em março, e nisso eu tinha sido aprovada no Instituto Farroupilha e estava esperando ser chamada. Então, eu trabalhei com o Bruno de março até 31 de maio, que foi um período bem curto. E aí eu assumi o Instituto Farroupilha, que, como o Bruno comentou um pouquinho, né, ele frequentou, e o Instituto Farroupilha, ele é algo assim que é extremamente puxado para um aluno do ensino técnico, né, no médio. São aproximadamente 15 disciplinas, às vezes mais até, porque ela tem todas as disciplinas do ensino médio, mais as disciplinas do técnico mesmo. Então, o Bruno, ele teve nesse percurso, né, algo assim bem grandioso em questões de disciplina, e acho que quando ele diz assim, estou fazendo 12, ele já fez 15, então, ok, vamos lá, vamos enfrentar isso junto, né? E nesse momento, então, quando eu assumi o Instituto Farroupilha, como ele disse, eu fiquei de voluntária mais um tempo, só que chegou um momento que eu não aguentei também, dizer, Bruno, não está fechando horários, tinha aula do doutorado, ia para o Instituto, chegava à meia-noite, então realmente não consegui manter. Nesses 2 meses que eu fiquei com o Bruno, a gente tinha esse momento de atendimento que é ofertado pela CAED, e eu solicitei um outro horário extra. Então, o Bruno era um único aluno que tinha 2 horários comigo, o restante tinha 1. E aí, como psicopedagoga, atendia os casos com dislexia e atendia todos os casos com dificuldades de aprendizagem dentro de todos os cursos, tanto de graduação quanto pós-graduação do UFSM, né? Nesse momento, com o Bruno, 1 hora do dia, ela era voltada para as questões acadêmicas mesmo. Então, de recursos que a gente utilizaria, o recurso que o Bruno fala do aplicativo, os celulares, principalmente o Motorola, o meu Samsung, ele é bem ruim, Bruno, eu não consigo colocar nele. Ele tem na configuração o ledor, né? Então, a gente ativa na configuração e ele funciona. Os Motorolas. Os outros, a gente precisa baixar alguns aplicativos e é bem ruim. Então, o Motorola, ele tem sido um dos recursos, assim, mais interessantes para a gente trabalhar. E o que a gente fazia nesses momentos era de poder pensar o que os professores traziam de demanda, o que o Bruno colocava como que não estava ok, e aí fazer um contato entre CAED e coordenação do curso. Quando a gente inicia o semestre, sempre vai um memorando para a coordenação com todas as adaptações necessárias. Então, auxílio ledor, gravação da aula. Uma coisa que eu aprendi com o Bruno e que eu uso assim para a vida hoje é o slide com a numeração, a paginação, porque isso é extremamente importante. Sempre digo, o Bruno me ensinou, porque ele situa, né? Ele vai conseguir lembrar qual era a página que tinha aquilo. Então, eu decoro o número, né? Desculpa interromper. Eu decoro o número do slide. O que acontecia? Teve provas que eu estudei os slides e o professor, eu dizia para ele, professor, eu não consigo lembrar o que dizia o conteúdo. Só consigo lembrar o número do slide que tem esse conteúdo, consigo lembrar o formato da letra e o que tinha no slide, que é visual, né? Isso. E uma vez numa prova ele até brincou comigo. Vamos ver então, e abriu e estava certo. E ele me deu meio ponto, porque eu acertei o slide que estava, sabe? Então, eu sempre... Às vezes a gente foi fazer uma palestra, a Manuela, ela não colocou o número, ainda falei para ela, coloca o número aí. Às vezes eu esqueço, mas é algo que eu lembro e que eu ensino os alunos também, né? E aí, então, a gente ia utilizando desses recursos, encaminhava para a coordenação do curso, e a coordenação do curso era responsável em encaminhar para todos os professores. E aí que acontecia esses problemas de nem sempre chegar em todos os professores. E o Bruno sempre com uma cópia desse mesmo documento para o primeiro dia de aula chegar e entregar. Então, a CAED fazia todo esse processo com o Bruno, mas o Bruno no início realmente tinha essa dificuldade de dizer, né, eu tenho dislexia e eu preciso de um auxílio. Então, o que acontecia era o professor chegar e dizer, não, o Bruno é aquele aluno que não quer fazer
que está lá no fundo, que não copia nada, que não abre o caderno, que fica só no celular. Então, a Fran, querida, foi minha aluna na Química, na UIF. Então, o que acontece, né? A gente conversava muito com esses professores. Um professor, eu me lembro que ele me dizia assim, mas tem tantos livros, e-book, é só ele ler. E eu disse, então tá, professor, vamos colocar aqui o leitor, né? Como é que funciona? Eu coloquei para ele fazer a leitura de uma página numa tela do celular e ele entender, então, o que é esse só colocar algo para ouvir, né? O quanto é difícil. Então, era um trabalho que ele era feito com o Bruno ali. Eu fui descobrir que ele queria desistir de mim no primeiro dia, depois de um tempo, porque na hora ele não me falou que não queria voltar no dia seguinte. Mas ele foi essa cobrança de, ok, eu vou enfrentar contigo, mas tu também tem que me dar um retorno, né? Não é o professor diz que eu não faço, então eu não vou fazer. Não, o professor diz que tu não faz, mas tu vai estar fazendo e eu vou defender que tu está fazendo. Então, a gente trabalhava... Só interromper um pouquinho. Aconteceu uma coisa, já que a Manuela começou a falar, eu lembro. Uma professora, eu cheguei, entreguei meu memorando para ela expresso. Ela pegou o memorando, botou nas coisas dela, acabou a aula. 2 dias depois, próxima semana, mais ou menos, teve um trabalho. Fiz o trabalho e ela pediu para mim ler o trabalho. E eu não quis ler o trabalho, ela foi bem grossa comigo, fiquei bravo com ela. Porque tem vários problemas que acontecem, né? Só esse foi um dos. E eu saí fora da sala. Ela ficou brava comigo e coisa. Voltei pra sala de novo, mais calmo. Esperei acabar a aula. Cheguei e falei pra ela, eu tenho dislexia, eu não leio e tá meu memorando. Ela pediu 1000 desculpas, foi ver o memorando, era verdade. E ela falou bem assim pra mim, não me processa. Não me processa. Eu falei pra ela que eu não ia processar ela de jeito nenhum. Eu só queria que quando eu entregar uma coisa, ela ler. Porque que acontecia? Eles mandavam as coisas pra gente e a gente tinha a obrigação de ler. A gente não lia, eles cobravam. Então eu tava fazendo a mesma cobrança com eles. Aconteceu também de professor não receber o memorando expresso, a Manuela lembra que eu fui entregar uma vez para um professor, ele não quis, ele disse que tinha que mandar via CAED, porque não recebia pro aluno nenhum. Entendeu? Então tu nota os embafes que tu acaba tendo no curso, sabe? Foi mal, Manuela. Não, pode ir falando, sim. Teve momentos também dos professores querer que os 3 alunos com dislexia tivessem as mesmas adaptações, né? Então, a gente também precisar mostrar que cada caso é um caso. O Bruno, como ele disse, eu quero aprender a ler e escrever, eu tinha pouco tempo antes feito o curso do método das boquinhas, então eu disse para ele, olha só, ele é um curso que ele não é somente para... Ele é um método que não é somente para alfabetização de crianças, ele é usado, né, mas ele também tem para adultos. Só que eu, na época, não tinha o material, ou ainda não tenho material para adultos, então eu ia adaptando para ele conforme o material de criança que eu tinha, porque o Bruno foi minha primeira experiência com adultos, né. Aquele momento ele me antecipou a experiência que eu tive no IF depois, mas até então eu trabalhava só com crianças. E aí ele aceitou, e a gente foi trabalhando o método das boquinhas, como o Bruno falou, ele é multissensorial, então a gente trabalha o som da letra, o formato que a boca faz, né? Embora com o Bruno não usasse o espelho que a gente usa com a criança, mas o Bruno tentar usar muito mais a questão do som. E como ele reconhece todas as letras e ele conseguir, então, fazer essas associações do som, e também o Bruno tem uma memória que eu queria muito ter, a memória que ele tem, de conseguir identificar, né, professora, aquele dia o senhor vestia essa roupa quando o senhor falou isso, o remédio lá, a caixa é assim, tem essa cor, o Bruno consegue fazer tudo isso que para a gente é bem difícil, né? E embora a gente esteja num mundo que está tudo ali explícito com escrita, a gente consegue, então a gente não memoriza tudo isso, o Bruno consegue. E ao mesmo tempo, então, a gente foi tentando trabalhar esse método e eu apelei para o emocional, eu sei disso. Quando eu cheguei e disse, olha só, eu quero que tu escreva hoje, e ele me disse, não, eu disse uma carta para o teu filho. E aí ali o Bruno escreveu algumas linhas, o filho ainda não tinha nascido, né? Tu lembra como foi a tua mãe também, né? O Bruno me disse, eu mandei para minha mãe ficou muito emocionada com o que havia escrito. E foi assim, como a gente trabalhou 2 meses e o método a gente trabalha letras por letras com sons, né? A gente chegou a trabalhar as vogais e umas 4 ou 5 consoantes apenas, né, Bruno? A gente não deu continuidade porque eu parei. E depois, quando eu retornei na CAED, eu acho que eu fiquei mais 1 mês só,
Isso. E que foi já no momento de pandemia, no semestre retrasado, eu acho, passado, já não me lembro. Ano retrasado. E aí eu fiquei só um mês na CAED e acabei saindo novamente, então a gente não pegou todo esse trabalho. Online a gente não conseguiu, até porque então acesso à internet trava, né? Tu fazer som, tu fazer com que veja a imagem é bem difícil hoje, o remoto. Então a gente Quando acabou eu não. soube que a Manuela ia me atender de novo, eu fiquei feliz da vida, né? Disse, agora vai. Os professores vão ver o que é bem bom, né? Porque tem muito professor que parece uma criança, sabe? Ele tem que estar sempre sendo puxado, sabe? Senão ele esquece. Esquece e vai te deixando, entendeu? Então, Manuela, essa questão do Bruno, a questão da leitura e da escrita, quanto isso é complexo para ele, mas pensando, e agora as estagiárias tiveram essa oportunidade, que tem alunos com dislexia que não tem não tem tanta dificuldade. E aí tu pode mencionar, e o Bruno também, não é uma dislexia mista, é uma dislexia mais profunda, por isso dessa dificuldade mais intensa, não é? Mais significativa, porque, como tu disseste, nem todos, né, como a prova, como é que a gente vai adaptar uma prova igual para todo mundo? Tem várias dislexias, não é uma única dislexia. E aí, só para entenderem um pouquinho, né, Bruno, nesse contexto, porque muitas que não tiveram essa prática podem pensar que, né, essa dificuldade do teu percurso não necessariamente tem que ser uma dificuldade para outro aluno com o mesmo diagnóstico, entre aspas. Tem o nome dislexia, mas, né, as características, isso é muito própria do teu percurso, de ti, do teu contexto. Aí, Manuela, também inserir um pouquinho isso para elas entenderem, né, essas diferenças que são importantes, não é? Se não coloca que toda situação tem que ser assim, tem que ser dessa forma. E não é, né, Bruno? A gente sabe que não é, e a Manuela também. É só para já que é um grupo de acadêmicas e acadêmicos que estão aqui para aprender um pouquinho mais sobre a como é que eu vou ter que falar? Eu sou o único, agora, eu agradeço muito a Manuela, agradeço muito a Catiúcia também, as pessoas que me ajudaram muita coisa, a Caed, todo mundo. A Manuela, quando eu comecei, ela me fez o convite para começar a falar sobre dislexia. No início eu não queria muito, sabe? Só eu pensei no meu filho, que ele pode ter, porque isso pode ser genético, né? E eu comecei a falar isso e eu comecei a me tocar tantas pessoas que eu tentei ajudei. Tem um menino que era no IF, que eu fui uma vez, eu tenho até hoje desenho, que ele desenhou de mim. E eu não entreguei o presente dele ainda, eu lembro disso. Eu não tive mais oportunidade de entregar o presente para ele. Ele era uma criança com dislexia também, sabe? Em um grau diferente. Tem um menino que entrou agora no curso de dislexia, ele não tá nem sendo atendido na CAED, porque ele não quis. Ele tem um grau de dislexia diferente que o meu, tá? Então tem vários graus de dislexia e coisa. E hoje, de tanto eu brigar sobre a dislexia, de tanto bater de frente, eu queria, se pudesse falar, todo dia tivesse uma coisa para falar sobre dislexia, eu queria falar, sabe? Porque agora mesmo, se alguém aqui que queira entrar junto nessa parte do aplicativo, eu até agradeceria, porque eu tô passando um perrengue nessa parte aí, porque assim, ó, eu não quero fazer uma coisa para ganhar dinheiro, eu quero fazer uma coisa para ajudar todo mundo, porque os aplicativos que tem hoje em dia são para deficiente visual, para outras deficiências, entendeu? Então não tem própria uma pessoa dislexa, que daí pega de todos os graus. Eu queria fazer um que pegasse, abraçasse todo mundo para ajudar nesse sentido, sabe? Outra coisa, minha carteira de motorista, que foi uma briga, literalmente 6 anos brigando. Recém agora eu comecei a tirar minha carteira de motorista. Então, tudo hoje que eu tenho de bagagem sobre a dislexia foi a Manuela que me ensinou, foi a CAED, foi o pessoal que acabei conhecendo sobre as palestras e coisa, que hoje eu cheguei no coisa do CFC. Primeira vez que eu fui muito mal educado, foi muito estúpido. Troquei de CFC, fui no outro e consegui tirar minha carteira. Então, eu acho que tem graus de diferença de dislexia, de pessoas que leem e escrevem. Tem grau como eu, que não leio quase nada e escrevo, entendeu?
E sempre quando eu falava, quando a gente apresentava a Manuela, eu pedia para botar em russo e pedia pro pessoal ler. Ou copiar aquilo. Porque a mesma coisa, eu tá copiando uma coisa, eu não sei o que eu tô copiando. Para mim não me interessa copiar aquilo, entendeu? Só tem aluno que tem dislexia que é normal, sabe? Copia, pode ser faltando letra, alguma coisa, só copia, sabe? Então, diferente de coisa. Eu pedia para ler porque, assim, é a mesma coisa eu às vezes não consigo ler, menos que diz num anúncio no mercado de promoção, um exemplo, sabe? E tem aluno que sim. Então, varia muito nesse sentido. E eu sempre estou disposto desses alunos, ou alguém, estagiário, quem quiser entrar em contato, conversar comigo. Porque sempre que eu vou entrar, conversa com ele, ver a dificuldade dele, o que tem que fazer para melhorar, e eu aqui estão meus recursos que eu uso. Se vai dar para ele, eu não sei. Eu tô aqui para ajudar, entendeu? Porque a gente tem que se ajudar, porque hoje em dia falta muito aquela partezinha assim, ser humano, sabe? Falta ser todo mundo mais ser humano, entendeu? Não pensar só em si. E é o que acaba acontecendo muitas vezes. O pessoal pensa em si e não pensa no próximo. Agora vou passar para a Manuela. Tá bom. Na verdade, tem essa diferença sim, né? A gente vai pegar vários casos. Ali na própria CAED, como eu atendia 2 casos, o outro aluno, ele já tinha todo um processo de alfabetização construído, era mais na produção mesmo de textos longos, que ele já se preparava e que ele pedia auxílio, mas antes disso, a gente pensava toda uma questão anterior, né? Como, por exemplo, localização. Então, com o Bruno também, a gente falava muito de localização, cada aula num prédio. Então, o que a gente utilizava para isso, né? Como ele tinha uma aula num prédio, outra no outro, outra no outro, outra sala, a gente buscou vários centros, né? Vários centros, a gente tentava buscar recursos que auxiliasse ele de forma visual e auditiva. Então, a agenda do Google, ela servia como algo que ia dizer que em seguida tinha uma aula, mas a gente tinha aquele Google Keep que, atrelado a essa agenda, ele colocava a imagem do prédio e ele também dizia qual era a sala, enfim. Então, a gente conseguia utilizar isso de forma que fosse melhorando para que o Bruno não precisasse depender de outras pessoas, porque eu sempre conversava com ele essa questão. A tua autonomia nesse processo, ela é a mais importante, né? Tem ajuda, precisa de ajuda, sim, a gente tinha essa bolsista que ele fala, ela auxiliava no trabalho e não adiantava ser outra bolsista de outra área, tinha que ser uma bolsista do curso, porque realmente os professores enviavam as provas, às vezes, para adaptação, e eu não sabia que palavra que eu podia tirar, que ia fazer sentido, ou que não ia fazer mais sentido algum, né? A orientação sempre foi frases curtas, diretas, sem muita conversa, para que ele realmente pudesse saber o que precisava. Com o Bruno, por ter uma questão da leitura dele, a gente sempre orienta que seja todo no mesmo formato de letra, né? Mas com o Bruno específico, eu orientava que ele fosse a letra comum de imprensa e que as principais fossem em caixa alta, porque o Bruno tentava fazer a leitura dessas palavras. Então, ele fazendo foco nessas palavras, ele conseguia recuperar o que ele precisava realmente do conteúdo para que então ele pudesse responder. Então, são casos bem específicos que a gente precisa conhecer a fundo o aluno realmente de saber qual recurso que vai funcionar melhor, né? A questão do ledor, algumas vezes eu li prova e é bem como ele disse, eu respondo uma primeira vez, depois eu formulo a resposta. Então, eu tinha que esperar para depois eu anotar o que ele ia me dizer. E se eu interferisse de qualquer forma, isso ia prejudicar. Então, a orientação para o professor era sempre de fazer a avaliação ele mesmo, né? Ele ofertar a questão e ele ouvir a resposta e ele, então, fazer a avaliação sem esse medo de, posso estar induzindo o aluno a uma resposta correta ou não, porque o Bruno, ele consegue fazer essa memória do que vem, do que tem das disciplinas. Então, a gente sempre tentava utilizar o visual a favor de tudo aquilo que ele precisava, e isso tanto para as avaliações quanto para os momentos de sala. Então, a gravação era bem difícil, porque os professores realmente não aceitavam, mas que ele pudesse, então, anotar a página do slide, o início da palavra importante, e depois, então, ele recuperar. Nesse sentido, assim, a questão do computador, de usar o NVDA, não me lembro, NDA,
que a gente utiliza, como ele é pensado mais para uma pessoa com deficiência visual, que ele traz todos os detalhes, para quem tem dislexia, ele se torna cansativo, porque se perde na informação, né? Então, ela tem um ponto. Essa semana eu estava com pressa e eu coloquei o meu computador a ler um texto da escola, que eu tinha que assistir para uma formação, e aí, então, eu deixei ele fazendo a leitura, só que ele lia em cima o cabeçalho, depois do rodapé, e depois ia para o texto, e até eu me perdia naquilo, né? Porque eu não sabia o que o aplicativo ia fazer. Então, nesse sentido, para ele que estava tentando acompanhar, a gente buscava alguns recursos também que fizesse a leitura e que destacasse aonde estava lendo. Então, tem alguns tipos de leitor de PDF que fazem isso, que ele pode passar um pouco, né, adiante, que ele não precisa ficar naquilo, e a gente ia sempre testando o que era mais importante. Para o Bruno, o celular, eu acredito que ele era... embora eu não gostasse, ele sabe disso, eu preferia o computador, porque tem uma imagem maior, porque visualmente, né, ele não tem tanta interferência, mas ele preferia o celular, porque também eu entendo que é mais rápido, o acesso a tudo ali do celular, ele fica um pouco mais fácil, mas para fazer um trabalho, enfim, é bem mais complicado, né? Então, nesse sentido, a gente precisava do professor, de uma parceria com esse professor, de entender a utilização desses recursos, inclusive no fundo da sala, quando ele estava gravando, né, alguma questão, assim como também dele utilizar outras formas. Agora, com a pandemia, o que aconteceu? Muitos professores construíram avaliações pelo Moodle ou pelo Drive ali, né, naquelas que a gente bota tipo de questionário, mas com tempo, ou que se tu passa adiante, tu não retorna. Isso para o Bruno se tornou completamente impossível de realizar, porque, bom, ele vai passar, às vezes até sem querer, a gente passa e não consegue voltar. Ou tem um tempo, e esse tempo, então, ele acaba interferindo e ele acaba perdendo a questão. Então, são coisas que a gente precisou, que eu não conversei com os professores, agora no momento da pandemia eu realmente não consegui, a gente colocou no memorando essas explicações, mas a gente não conseguiu ter um diálogo. Eu não sei depois quem ficou no meu lugar, enfim, né, Bruno, se ficou alguém, se tem alguém, porque da psicopedagogia é bem difícil mesmo ter. E a gente, então, ia buscando essas formas, assim, de mostrar para o professor o recurso que estava sendo utilizado, né? É da sala, professor, se ficar variando o local, um dia num laboratório, outro dia no outro, isso vai dificultar, né? Então, tentar colocar algo que realmente seja... que ele lembre, né, e que ele não precise estar tirando foto todos os dias e colocando prédio, enfim. Então, são coisas que a gente precisava ir pensando. Tem um cachorro de cima que corre por tudo. Então, que a gente precisava ir pensando nesse sentido, né? O leitor como algo que ele pudesse usar no dia a dia, inclusive no trabalho. Ele trabalhava numa lancheria, então, recebeu um pedido, o que eu faço? Um dia ele chegou e me disse, olha, quando eu precisei, eu mandava para o colega, mas aí aquele dia eu não tinha nem o colega, nem minha namorada para mandar, e eu precisei resolver sozinho ali, que eu vi que eu precisava me virar, né? Foi essas palavras que tu usou, né, Bruno? E que ele entendeu nesse sentido, então, da importância do aplicativo estar disponível para ele, né, o recurso que o celular tem para uma leitura, assim como o celular tem alguns que fazem a leitura da própria foto. Então, ele tira a foto do quadro e o celular, ele faz a leitura daquilo que ele identifica, né? Mas, para isso, claro, o Bruno tem que tirar uma foto bem tirada, bem nítida, e o celular faz isso. Então, a gente tem a maior parte desses recursos no próprio celular, com os recursos que já vêm, e que, sabendo utilizar, então, ele consegue fazer isso. E aí ele tira foto do quadro, tira foto do escrito do caderno do colega, e ele faz esse processo depois. E aí vem a parte que é estritamente do Bruno, né, que é parar para ouvir e conseguir, então, entender aquilo que está sendo lido, enfim, que ele teve no momento da aula e que ele foi retomar depois. Então, foi nesse sentido o nosso trabalho. Então, um momento de recursos e de se pensar em estratégias para os professores com ele também de retorno, né? Então, alguns professores era leitura oral, outros professores... teve um professor que ele, inclusive, tinha um trabalho, um seminário para apresentar,
e a gente fez uma pesquisa sobre ecoterapia e a pessoa com deficiência. Então, o Bruno fez todo esse processo de olhar, de trazer aquilo que é do curso dele e de construir os slides, né, a partir de imagens, enfim, ali a gente pegou uma troca também de bolsista, a gente conversou e tentamos organizar a partir de que ele pudesse fazer uma apresentação. Só interromper um pouquinho. Aí Oi. a Manuela, nesse dia, ela ficou muito brava comigo. Ele trocou tudo que a gente fez. Foi assim, o professor é o coordenador do meu curso, ele não gostava muito de cavalo, e eu disse, eu vou fazer um trabalho sobre cavalo para incomodar um pouquinho, né? E também eu fiz o trabalho e mudei, tinha feito a Manuela o trabalho, tipo, e outra menina, 4, 5 dias antes, sabe? Tava tudo ok. No último dia, era de manhã, eu mudei totalmente o trabalho. E apresentei daquele jeito que eu tinha mudado na última hora. A Manuela ficou braba, que olha, eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Aquele dia ela ficou bem nervosinha. Não, mas ele apronta dessas assim, e é o que a gente conversava de não ser feito isso, mas nesse sentido, assim, dele ir e apresentar como os demais colegas e não se ver, né, naquela posição que o professor colocava de incapaz de fazer. Então, ele ia apresentar o slide como todos os outros, ele fez toda uma pesquisa que foi gravada, ele foi nos centros de ecoterapia, a gente fez um contato com os centros para que ele pudesse, então, conhecer aquele espaço, entender. Ele fez toda essa pesquisa sozinho, então ele ia, ele conversava, a gente construía questões que ele precisava fazer para apresentar no trabalho. Ele fez isso e na hora de apresentar, então ele utilizou imagens, ele mudou lá, mas ele utilizou. Também ele criou uma estratégia que foi dele para apresentar e que tá tudo bem. Eu fiquei brava, mas eu sei que foi uma estratégia dele que foi. Nesse sentido aí, o pessoal ficava brabo, porque quando eu ia fazer as pesquisas, eu não levava nada para anotar, sabe? Só o celular. E eles ficavam me olhando, anota aí. E eu, pode deixar. Tava tudo gravando no meu bolso. Já tava tudo gravando, só tu notava que eles ficavam assim, se ele tá vindo fazer as perguntas, ele não tá anotando nada. E nesse sentido, assim, por isso do Bruno falar, né, olha, eu tenho dislexia, eu vou fazer desta forma. A gente começou a fazer as formações, a primeira foi dentro da CAED, que na CAED a gente tem, então, como uma das funções de bolsista, fazer uma formação. E eu fiz junto com a Rudy já falou, acho que, né, em outro momento. Nós duas atuávamos como psicopedagoga na época, na CAED, nós fizemos uma formação sobre as neurociências, né, mais pensada, assim, nas questões de memória e atenção. E foi quando a gente convidou o Bruno, então, para falar sobre esse processo da dislexia e como que todo esse funcionamento da memória e da atenção. Então, foi o primeiro momento dele comigo para fazer essa fala. Uma professora ouviu, ela estava na UFSM, e aí ela nos convidou para ir na UFES em Cerro Largo. Então, a gente foi para Cerro Largo fazer essa fala, depois eu e ele. Depois fizemos no IFE, então a gente foi levando, e o Bruno, em outros momentos, também contato com outros alunos meus lá do IFE, para falar sobre a dislexia também, e mostrar que, bom, né, é possível, quando se tem essa vontade, enfim, e que sim, tem percursos no caminho, mas que a gente vai encontrando recursos, que é possível a gente encontrar a partir de aplicativos, a partir de outras pessoas, e a gente ir fazendo esse processo. Eu fui convidado também para a Semana de Dislexia em Santa Maria, foi em 2020, eu acho. Ano passado, 2019? 20, eu acho que 2019. Foi remoto? Foi 19. Isso. Fui lá, apresentei até uns trabalhos, a Manuela nem ficou um dia sabendo que eu ia apresentar um trabalho, falar sobre dislexia na própria aula dela, ela nem sabia, só me viu lá. Então, como nós comentamos, sabe, cada um tem grau diferente, né? Então tem um meio de fazer totalmente diferente o memorando, qualquer coisa, sabe? Que varia muito por caso de dislexia, né? Agora mesmo, tipo, como eu comentei da minha carteira, para mim foi muito difícil passar para eles, explicar para eles como ter dislexia e como é meu grau de dislexia para eles. Nesse sentido que foi muito difícil, porque tinha casos de gente com dislexia que tinha tirado carteira, só não tinha do grau que era o meu. Então, o meu embate com eles foi isso. Como isso? Já teve gente que tirou. Por que não pode ser contigo assim? Entendeu?
Então, nesse embate que a gente, bastantes vezes, eu bati de frente com eles até eles entenderem que caso é caso, entendeu? Para poder realizar as coisas. Então, foi isso que tornou, sabe, o difícil de complicação, como acontece com os professores, sabe? Esse sentido aí que acontece. A Manuela mesmo trabalhou comigo, dizer a verdade, como eu sempre falo para ela. Ela trabalhou tanto na parte psicológica comigo, porque me ajudou na parte da dislexia, a parte de ser um aluno dentro da aula, passar isso para o professor, como é um aluno dislexo, dependente de coisa, e como um aluno dislexo do meu grau, que é diferente, né? Como pode fazer tantas coisas importantes, sabe? E como eu falei, a gente sempre deixou, eu e ela, sempre bem claro, professor, que estamos aí disposto de vir conversar com nós. Sempre foi isso, sabe? Sempre comemorando, sempre as coisas, sabe? Foi nesse sentido. A Manuela, eu falo muito bem dela, porque ela me ajudou desde o início, então eu agradeço muito ela, muita coisa, sabe? Desde a parte da dislexia e muita coisa, assim, que ela fez, assim, que eu não esperava, porque no início ela me puxou a orelha do dia pra noite, né? E então teve coisas muito boas que aconteceram, então agradeço muito isso a ela, sabe? A ACAED também agradeço muito, porque dado o apoio, dado a cotização de eu falar, conversar sobre isso. Bruno, vou te interromper, porque a gente já está com o horário assim, quase estourando. Claro, claro. Então, eu preciso fazer uma pergunta para ti de uma colega nossa, professora da rede, tá? Da rede municipal, que ela faz essa pergunta para ti. Eu gostaria que tu falasse, na verdade, né, qual mensagem que o Bruno deixaria para os professores que hoje têm alunos com dislexia em suas turmas, né? Pensando na educação básica, né? Vamos pensar lá nos anos iniciais, anos finais, ensino médio. Que mensagem tu gostaria de deixar para os professores? Se colocar no lugar do aluno. Se colocar no lugar do aluno. Thaís ainda está aqui conosco? É importantíssimo. O que mais, Bruno? Porque, assim, cada aluno é um caso diferente, como a gente comentou, né? Porque, às vezes, como eu sempre falava nas palestras, quando eu ia, aqui o aluno tá no fundo da sala, às vezes, ele não tá no fundo da sala porque ele quer estar no fundo da sala de aula, muitas vezes. Ele tá no fundo da sala de aula porque ele tem um problema, ele tem problema familiar, às vezes, problema psicológico, problema parte da leitura, como eu, dislexia, alguma coisa, e tá lá no fundo, porque ele não quer ser visto. Ele tá no fundo porque ele não quer ser visto dos outros pessoas, não quer ser notado na aula. É revoltado porque alguma coisa já aconteceu com eles grave. Eu nem relatei a metade das coisas que eu escuto até hoje, sabe? Então, nesse sentido, não é passar, sou coitadinho, qualquer coisa. Passar para entender como é difícil, às vezes, sabe? É difícil pegar um ônibus, é difícil ir no mercado, é difícil por tudo. É a mesma coisa tu agora viajar para um país, entendeu? Sem saber nada da língua daquele país. E tu tem que se virar lá dentro. Tem que comer, você tem que achar os lugares, você tem que se virar por conta. Você tem o aplicativo, como tem, para traduzir, você tem que se virar. Então é nesse sentido que eu passo. Outra coisa, cada aluno, sabe, ele tem um... Tipo, eu vejo isso por conversar com outros dislexos, coisa assim. Cada dislexo cria um próprio jeito de se virar nas coisas, entendeu? Que às vezes, como é que eu vou dizer assim, o meu jeito pro outro dislexo é mais difícil, entendeu? Então o que eu peço para os professores ver qual é o jeito melhor para eles, sabe? E tocar adiante, sabe? Acho que é isso, mais ou menos. A mensagem que eu digo é botar no seu lugar, botar no lugar do aluno, sabe? Do dislexo. Porque às vezes tu não vai saber bem certo sem conversar com ele, né? Tem que trocar um diálogo, entendeu? E porque assim, ó, já digo, irmão, quando vai conversar sobre dislexia com o dislexo que está no fundo da sala, ele vai estar todo acuado, ele vai estar tipo com muito medo, porque já aconteceu várias coisas com ele e ele não sabe como vai agir, entendeu? Tipo, às vezes ele pode ser até meio grosseiro, assim, porque não só dislexo, quer outra pessoa que tá
momento adequado, rodado muito tempo em aula e coisa, entendeu? Então, isso hoje em dia acaba muita pessoa desistindo, né? Verdade. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Manu. Ai, foi muito bom. Foi muito bom, assim, escutar vocês, e eu acho que a tua história, Bruno, é muito inspiradora, né? Ao mesmo tempo que tem momentos, acho que muito difíceis, assim, né? Que a gente reconhece, né? Quantos obstáculos, enfim, né? Precisou serem vencidos. Eu acho que quanta falta de informação, né? Faz com que tu seja vítima, né, de situações como essa, reprovou 3 vezes no 3º ano, né, e talvez eu acho que esse testemunho, assim, né, eu acho que de compartilhar, né, por vezes como são difíceis situações cotidianas da vida mesmo, né. Por outro lado, eu acho que o teu relato, a tua experiência também deixa muito visível essa capacidade, né, que o ser humano tem, que é incrível, né, acho que o Vygotsky vai falar muito bem disso, né, da gente encontrar formas de compensação, assim, encontrar meios, né, de se virar, literalmente, né, de achar soluções para as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, acho que tu teve muitos pontos de apoio que foram decisivos, né? Então, e talvez isso justifique, né, as 12 disciplinas. Eu fiquei pensando, né, como o grupo é importante, né, como os colegas são importantes. Nossa. Fábio congelou? Eu acho. Acho que sim, eu achei que tinha sido para mim, mas acho que foi ela. Óbvio, a gente fica assim, né? Quando alguém congela, será que é só para mim? Mas, Bruno, Manuela, tem algumas participantes aqui que estão agradecendo, não é? Parabéns por não desistir dos teus sonhos, né? De todas essas dificuldades que foi superando, nessa perspectiva que a Fábio estava comentando. Não sei se está lendo ali, Bruno, no Algumas chat. coisas eu estou conseguindo entender já. Muita coisa, né? Então é muito bom ouvir seu relato, Bruno. Foram muitas reflexões importantes para nós acadêmicos. Admirável, gratidão. Então é uma gratidão. Então parabéns, obrigada, Bruno e Manu. Manu também, eu acho que a Manu, pelo que tu bem disseste, né, foi um apoio, né, Manuela, importantíssimo nessa trajetória do Bruno. E ao mesmo tempo, Bruno, o quanto me dói e me toca ver tantos colegas, né, negando esse conhecimento ou tão pouco interessados em ter para melhor, né, atender um aluno, e não só no teu curso, tem 3, pelo que eu já observei aqui no relato de vocês, com dislexia, não é? Então, como é que pode um professor, sabendo que tem alunos assim, né, não pensar na tua individualidade, ou seja, não se colocar, não é, no teu lugar, né? Então, é difícil a gente aceitar, principalmente, né, pessoas que estudam tanto, estão no ensino superior, mas ainda, né, estão focados no conteúdo, é o ter que ensinar e o cobrar, né? Então, ensinar e avaliar, sem ter esse cuidado com as diferenças, né, numa sala de aula. Manuela, tua sensibilidade é ímpar, teu conhecimento, né, admirável. E na atuação dela, Bruno, não tem só da psicopedagogia, tem muito da educação especial também, né, Manuela? Tem muito. Com certeza. Então, eu acho que são 2 áreas, assim, que Juntou, se cruzam, se casam perfeitamente, né? Eu sempre digo para todos, se puderem fazer a especialização na psicopedagogia, que é uma área, não é, que trata das dificuldades da aprendizagem das dificuldades da aprendizagem, né? Soma na nossa formação. Fabi, passo a bola para você, o troféu.
Então, Para muito terminar, obrigada. para terminar, Gratidão, Manu, gratidão, Bruno. Obrigado. para terminar com emoção, eu caí no finalzinho. Mas acho que é isso, né? Acho que é só agradecer, então, né? Acho que a gente encerra super bem esse terceiro ciclo, né? Das rodas de conversa. Então, agradecer vocês, né? Que nos acompanham nesta última noite, a parceria das colegas, assim, o nome da Andrea, né? Acho que foi um grupo muito bom de trabalho, e acho que a presença dos nossos alunos, né, Andrea, que estiveram conosco aí, eu acho, 14ª quarta-feira que estamos aqui, então, uma jornada grande, intensa, né, longa e intensa, mas com certeza de muito aprendizado, e que acho que também nos possibilitou a nós, professores, ter enfim, um mapeamento, uma ideia, né, dessas múltiplas possibilidades, né, de atuar no campo da educação especial, né, de ser professor de educação especial, né. Então, muito obrigada às professoras que acompanham os alunos nas escolas, né, que estão conosco aqui, as supervisoras locais. É isso, assim, né, super bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa repetir, né, Andrea? Claro. Sim! Né, continuar esses encontros, né, Exato. de outras formas, em outros momentos, enfim. Agora a gente vai ter o retorno dos alunos também, das alunas, para ver o quanto a roda de conversa realmente tocou, foi importante para a formação, para a gente seguir, e contamos com o Bruno e contamos com a Manuela para as próximas, né, Fábio? Claro. Sim, porque de fato foi muito inspirador ter vocês aqui. Como Alunos eu e alunas, muito obrigado por estar aqui conosco na última roda de conversa, de coração. Talvez elas já não estejam mais conosco, né? Grande parte do grupo no semestre que vem, porque vão se formar. Então, daqui a pouco estão aqui num outro lugar, né? Num outro lugar. Estamos aqui falando um pouquinho das suas experiências. Assim, agora eu olho para a Manu, né? Ai, Manu foi minha lá na graduação, rápido, orientando de TCC, agora está aí no doutorado, realiza um trabalho, né, primoroso dentro do campo da educação especial, então, inspiradora, né? Então, muito legal, assim. Tá bem? Boa noite a todos. Isso, boa noite, então. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite.